Capítulo 2. Conheci muitos militares na vida. Conheci marechais, generais, paladinos e hetmanes, triunfadores de numerosas campanhas e batalhas. Ouvi suas histórias e lembranças. Vi-os debruçados sobre os mapas, desenhando linhas multicoloridas, fazendo planos, elaborando estratégias. Nessas guerras no papel tudo dava certo, tudo funcionava, tudo estava claro e na mais perfeita ordem. Assim tem de ser, e explicavam os militares. O exército é, sobretudo, ordem e disciplina. O exército não pode existir sem ordem e disciplina. E estranhamente a verdadeira guerra, e olhe que já vi algumas guerras verdadeiras, no que se refere a ordem e disciplina, lembra perfeitamente um bordel tomado pelas chamas. Jasquier, meio século de poesias. A água cristalina do Vistasca escorria pela beirada da falha formando um arco suave e perfeito, caía entre rochas negras como ônix numa cascata murmurante e espumosa, requebrava-se sobre elas e despencava no abismo de uma massa líquida branca que desaguava num talvegue de grande profundidade, tão transparente que era possível ver cada pedrinha no mosaico multicolorido do fundo do leito, e cada trança verde de algas ondeando na correnteza. As duas margens estavam cobertas de persicárias, por entre as quais se moviam, em azáfama, os melros de água, demonstrando orgulhosamente o peito branco. Acima das persicárias, os arbustos reluziam em tons de verde, castanho e ocre sobrepostos ao fundo dos pinheiros, que pareciam estar cobertos de pó de prata. Realmente Jasquier suspirou, é um lugar lindo. Uma enorme truta marrom escura tentou saltar pelo limiar da cascata. Por um momento permaneceu suspensa no ar, estendendo as barbatanas e remexendo a cauda. Depois caiu vagarosamente na espuma formada pela água. Agitada. Um relâmpago bifurcado cortou o céu que escurecia no sul. Um trovão rolou num eco ensurdecedor através da floresta. A égua baia do bruxo dançou, sacudiu a cabeça, arreganhou os dentes, tentando tirar a embocadura. Geralt puxou as rédeas com força e a égua deu uns passos leves para trás, fazendo tinir as ferraduras nas pedras. Oh, com acento circunflexo, oh. Você viu, Jasquier? Bailarina sem vergonha. Diabos, na primeira oportunidade vou me desfazer dessa pangaré. Juro que vou trocá-la nem que seja por um burro. Para quando você prevê esse tipo de oportunidade? O poeta coçou a nuca, dolorida por causa das picadas dos mosquitos. A paisagem selvagem deste vale realmente fornece sensações estéticas incomparáveis, mas, para variar, gostaria de olhar para uma taberna menos estética. Daqui a pouco vai fazer uma semana que fico admirando a natureza romântica, paisagens e horizontes distantes. Sinto falta dos interiores, especialmente daqueles nos quais se servem cerveja fria e comida quente. Vai ter de aguentar mais um pouco. O bruxo se revirou na cela. Talvez possa aliviar seu sofrimento saber que eu também estou sentindo certa falta da civilização. Como você sabe, fiquei exatamente 36 dias e noites em Brokilon, durante os quais a natureza romântica deixava minha bunda congelada, subia pelas costas e cobria o nariz de orvalho. Com acento circunflexo, safada. Afinal, vai parar de fazer doce, maldita égua? Os bichos a estão pecando. Antes da tempestade, tornaram-se mais insistentes e sanguinários. Está trovejando e relampejando cada vez mais no sul, percebi. O bruxo olhou para o céu, segurando a irrequieta égua. O vento também está diferente. Cheira ao mar. O tempo está mudando. Não tem jeito. Vamos, Jasquier, exporei esse capão gordo. Meu corcel chama-se Pégaso. Lógico que sim. Sabe de uma coisa? Vamos dar um nome à minha égua élfica também. Talvez Ploca. Zombou o trovador. Ploca, concordou o bruxo. Gostei. Geralt, diga, você já teve alguma vez na vida um cavalo que não se chamasse Ploca? Não, respondeu o bruxo depois de pensar um pouco. Não tive. Jasquier, exporei seu capão Pégaso. Temos um longo caminho à frente. É verdade, resmungou o poeta. Nilfgaard, quantas milhas você acha que são? Muitas. Chegaremos lá antes do inverno? Primeiro precisamos chegar a Verden. Lá discutiremos acerca de alguns assuntos. Que assuntos? Você não conseguirá me desmotivar nem se livrar de mim. Eu o acompanharei até o fim. Foi o que decidi. Vamos ver. Como eu disse, primeiro precisamos chegar a Verden. É longe. Você conhece estes terrenos? Conheço. Estamos perto da cascata de Seantraise. À nossa frente fica um lugar chamado Sétima Milha, e essas colinas atrás do rio são os Montes Corujeiros. E estamos indo em direção ao sul. Ao longo do rio, o Vistasca deságua no Jaruga na altura da fortaleza de Bodrog. Vamos em direção ao sul, mas por aquela margem.
O Vistasca dobra para o oeste, nós vamos pelas florestas. Quero chegar a um lugar chamado Drieshot, ou seja, Triângulo. Ali fica a tríplice fronteira entre Verden, Bruges e Brokilon. E de lá, até a Foz do Jaruga, rumo a Sintra. E depois vamos ver. Se possível, faça com que esse seu Pégaso preguiçoso ande mais depressa. O temporal apanhou-os durante a travessia, bem no meio do rio. Primeiro, passou um forte vendaval, que, feito um furacão, revolveu-lhes os cabelos e as capas e arremessou-lhes no rosto folhas e galhos arrancados das árvores ribeirinhas. Apressaram os cavalos gritando e fincando as esporas. Seguiram para a outra margem, formando espuma na água agitada. Foi então que o vento se acalmou e viram um paredão de chuva vindo em sua direção. A superfície do Vistasca tornou-se branca e fervilhou como se alguém lançasse do céu bilhões de bolas de chumbo. Ficaram ensopados antes de sair da água. Esconderam-se na floresta às pressas. As copas das árvores formavam sobre eles um espesso telhado verde, mas não era o suficiente para protegê-los de uma batega tão intensa. As pancadas de chuva abateram as folhas caídas. Num instante o aguaceiro na floresta tornou-se tão violento quanto no campo aberto. Protegeram-se com as capas, empacotando-se nelas e vestindo os capuzes. A escuridão o envolvia. Floresta iluminada apenas pelos relâmpagos que se tornavam cada vez mais intensos. Os trovões eram prolongados e ressoavam no ar com estrondos ensurdecedores. Assustada, Ploca batia os cascos e se remexia toda. Pégaso mantinha uma calma absoluta. Geralt, gritou Jaskier, tentando se fazer ouvir por entre as trovoadas que retumbavam pela floresta à semelhança de uma monstruosa carruagem. Vamos parar. Vamos procurar um refúgio. Onde? Berrou o bruxo. Continue andando. E seguiram em frente. Depois de algum tempo, a chuva enfraqueceu visivelmente, o vento remexeu as copas das árvores e os estalos das trovoadas deixaram de penetrar nos ouvidos. Entraram numa vereda que atravessava um denso bosque de amieiros. Depois, chegaram a uma clareira, onde crescia uma faia enorme. Debaixo de seus galhos, sobre um grosso e extenso tapete de folhas e frutos secos amarronzados, viram uma carroça com uma parelha de mulas. O condutor estava sentado no banquinho da frente. Nas mãos segurava uma besta apontada, diretamente para eles. Geralt xingou, mas o palavrão foi abafado por uma trovoada. Abaixe a besta, Colda ordenou um homem de baixa estatura e chapéu de palha. Virou as costas para o tronco da faia, deu um pulo em uma perna só e abotoou as calças. Não são quem esperamos, mas são clientes. Não os assuste. Temos pouco tempo, porém sempre o bastante para fazer negócios. Quem diabos é esse? Murmurou Jaskier atrás de Geralt. Aproximem-se, senhores elfos, gritou o homem de chapéu. Não tenham medo, sou amigo. N. Exatearte. V.A. Seide. Sede mil. Sou amigo, entendem? Faremos negócio. Venham cá, para debaixo da faia, saiam da chuva. Geralt não ficou surpreso com o equívoco. Jaskier e ele vestiam capas élficas cinza. Ele próprio usava um sobretudo com estampa de folhas, a preferida dos elfos, e cavalgava num cavalo com arreio tipicamente élfico e cabeça ornamentada de maneira muito característica. O capuz encobria parcialmente seu rosto. Quanto ao galã Jaskier, já tinha sido confundido com um elfo ou meio-elfo, especialmente depois que começou a usar os cabelos até os ombros e adquiriu o costume de alisá-los a ferro. Tenha cuidado, murmurou Geralt ao descer do cavalo. Você é um elfo. Não abra a boca sem motivo. Por quê? São avecars. Jaskier silvou baixinho. Sabia do que se tratava. O dinheiro regia tudo, e a demanda criava a oferta. Os Soyatael, rondando as florestas, juntavam o saque de que não precisavam, mas faltavam-lhes equipamento e armas. Foi assim que surgiram o comércio ambulante nas florestas e o tipo de gente que se ocupava dele. Nas rotas, veredas, trilhas e clareiras, apareciam, a sorrelfa, carroças dos especuladores que faziam negócios com os esquilos. Os elfos os chamavam de Avkaaren, um termo intraduzível, cujas associações remetiam a uma cobiça predatória. Entre os humanos, entrou em uso a palavra avecars, e as associações eram ainda piores, pois se tratava de pessoas de má índole, cruéis e implacáveis, que não sucumbiam a nada, nem ao assassinato. Um avecar capturado pelo exército não podia contar com misericórdia, por isso também nunca demonstrava. Ao encontrar alguém capaz de entregá-lo aos soldados, recorria à besta ou à faca. Não tiveram muita sorte, mas felizmente os avecars os confundiram com elfos. Geralt cobriu quase o rosto todo com o capuz e começou a pensar no que ia acontecer se seu disfarce fosse descoberto. Que pé de água! O comerciante esfregou as mãos. É como se alguém tivesse furado o céu.
Feio ter, mas não faz mal, já que não existe tempo ruim para os negócios. Existem só mercadorias e dinheiro ruins. Os senhores elfos entenderam? Geral acenou com a cabeça e Jaskier balbuciou algo por dentro do capuz. Para sua sorte, a desdenhosa. A versão dos elfos a conversar com os humanos era comumente conhecida e não surpreendia ninguém. O carroceiro, porém, não havia tirado a besta do alvo, o que não era bom sinal. Quem é seu chefe? De que comando vocês são? O Avecar, como qualquer outro bom comerciante, não deixava-se levar pela reserva e taciturnidade dos clientes. De Coineas de Hel? De Engus Bricri? Ou talvez de Riordan? Sei que há uma semana Riordan matou os oficiais reais de um comboio de diligências onde estava o tributo arrecadado. Em moedas, não em grãos. Eu não aceito pagamento nem em alcatrão de faia, nem em roupa manchada com sangue animal. E das pelagens aceito apenas Doninha, Sibelina ou Arminho. Mas prefiro mesmo as moedinhas, pedrinhas e joiazinhas. Se vocês as tiverem, podemos fazer negócio. Minha mercadoriazinha é de primeira qualidade. Evelyn Varen Arcede, LEA. Os senhores elfos entendem. Tenho tudo. Vejam só. O comerciante aproximou-se da carroça e levantou a ponta da lona molhada. Diante de seus olhos surgiram espadas, arcos, plumas de flecha, selas. O Avecar remexeu a mercadoria e tirou uma flecha. A ponta era serrilhada e estava lixada. Vocês não vão achar isso em outro lugar, gabou-se. Os outros mascates têm medo, pois a pena pela posse desse tipo de flechas é o cavalo de estiramento. Mas eu sei do que os esquilos gostam. O cliente é quem manda, e não existe negócio sem risco. O mais importante é lucrar um pouquinho. Comigo vocês podem comprar uma dúzia de pontas de estilhaçamento por 9 orens. Na Eldia Entvediane, LEA, entendem, Seide? Juro que, cobrando esse preço, não estou tirando vantagem, eu mesmo ganho pouco, juro pela cabeça de meus filhos. Se vocês levarem 3 dúzias, posso dar um desconto de 6%. É um bom negócio, juro, uma boa oportunidadezinha. Ei, Seide, fique longe da carroça. Jaskier, assustado, tirou a mão da lona e enfiou a cabeça mais ainda no capuz para cobrir os olhos. Geralt amaldiçoou em pensamento, pela enésima vez, a curiosidade descontrolada do bardo. Mirmivara, balbuciou Jaskier, levantando a mão num gesto de perdão. Squaisme, não foi nada. O Avecar deu um sorriso amarelo. Mas não olhe ali porque tenho outra mercadoriazinha na carroça. Só que não é para vender, não para Seide. É mercadoriazinha encomendada, Enfim, chega de conversa. Mostrem o dinheiro. Está começando, pensou Geralt, olhando para a besta engatada nas mãos do carroceiro. Tinha toda a razão de crer que a ponta da seta podia ser a oportunidadezinha de estilhaçamento oferecida pelo Avecar, que ela, acertando a barriga, sairia pelas costas em 3 ou até 4 lugares, transformando os órgãos internos da vítima em picadinho. Eniester respondeu, disfarçando um sotaque melodioso. Tearde, Mirean Vara, V.A. Invorte. Faremos negócios quando voltarmos do comando. LEA? DH ele entende? Entendo. O Avecar cuspiu. Entendo que vocês estão duros, queriam levar a mercadoria, mas não tem grana. Vão embora. E não voltem, porque vou me encontrar aqui com pessoas importantes e seria melhor que vocês não fossem vistos por elas. Vão lá. Interrompeu-se ao ouvir relinchos. Diabos! Rosnou. Tarde demais. Já estão aqui. Elfos, cabeça para dentro do capuz. Não se mexam, nem se atrevam a abrir a boca. Colda, burro, solte essa besta, agora. O barulho da chuva, as trovoadas e a camada grossa de folhas abafaram a batida dos cascos dos cavalos, e foi por isso que os cavaleiros conseguiram, num piscar de olhos, chegar despercebidos e cercar a faia. Não eram Soyatael. Os esquilos não usavam armadura, como aqueles 8 cavaleiros ao redor da árvore. O metal dos elmos, das brafoneiras e das cotas de malha brilhava sob a chuva. Um deles, a passo calmo, aproximou-se do Avecar, cobrindo seu campo de visão. Era alto, mas montado num garanhão de batalha, causava uma impressão maior ainda. Os ombros encouraçados estavam cobertos por pele de lobo, e o rosto, oculto pela viseira do elmo, que chegava até o lábio inferior. Nas mãos segurava um ameaçador martelo bico de corvo. Ridiaux! Gritou com voz rouca. Falhutiarna! Respondeu o comerciante com voz assustada. O cavaleiro aproximou-se mais e curvou-se na sela. A água caiu da viseira de aço diretamente sobre a manopla e a ponta brilhante do martelo bico de corvo. Falhutiarna! Repetiu o Avecar, inclinando-se diante do cavaleiro. Tirou o chapéu, e imediatamente a chuva deixou seus cabelos ralos grudados na cabeça. Falhutiarna!
Sou amigo, conheço a senha e a resposta. Venho de Falutiarna, excelência. Estou esperando aqui, como combinado, e aqueles ali, quem são? Minha escolta. O Avecar inclinou-se mais ainda. Elfos sabe, e o preso? Está na carroça, dentro do caixão. Dentro do caixão? Um trovão abafou parcialmente o grito louco do cavaleiro de elmo com viseira. Não vai se safar dessa. Ó, senhor de Ridiaux mandou claramente que o preso fosse entregue vivo. Está vivo sim. Balbuciou o comerciante às pressas como me foi ordenado. Está no caixão, mas vivo. Excelência, o caixão não foi ideia minha. Foi de Falutiarna. O cavaleiro bateu o martelo bico de corvo no estribo. A esse sinal, 3 dos cavaleiros desceram da cela e tiraram a lona da carroça. Quando jogaram no chão celas, mantas e grandes quantidades de arreios, Geralt, no resplandecer de um relâmpago, realmente viu um caixão de pinheiro fresco. No entanto, não ficou olhando com atenção. Sentia um frio dormente na ponta dos dedos. Sabia o que ia acontecer dentro de um instante. Como assim, excelência? Perguntou o Avecar, olhando para as mercadorias jogadas por cima das folhas molhadas. Estão tirando meus bens de dentro da carroça? Estou comprando tudo isso, incluindo o comboio. Um sorriso repugnante apareceu na cara barbuda do comerciante. Então é outra coisa. Vão ser, deixe-me pensar, 500 na moeda de Temeria. Excelência, se preferir pagar em seus florins, então serão 45. Tão barato? Desdenhou o cavaleiro, soltando um riso horripilante por trás da viseira. Aproxime-se. Cuidado, Jaskier sibilou o bruxo, tentando discretamente soltar a fivela da capa. Trovejou. O Avecar aproximou-se do cavaleiro, contando com a possibilidade de fechar o negócio de sua vida. E realmente foi o negócio de sua vida, talvez não o melhor, mas com certeza o último. O cavaleiro ficou em pé nos estribos e arremessou o martelo bico de corvo com força, cravando no meio da cabeça semicalva. O mascate caiu no chão sem soltar um gemido sequer, tremeu, bateu os braços e raspou os pés na camada de folhas molhadas. Um dos homens que estavam remexendo a carroça jogou uma corda no pescoço do carroceiro e apertou-a, enquanto um de seus companheiros o segurava e esfaqueava com um punhal. Outro cavaleiro levou a besta ao ombro e disparou em direção a Jaskier. No entanto, Geralt tinha na mão uma espada que pegara entre as coisas retiradas da carroça do Avecar. Segurando a arma na metade da lâmina, arremessou-a como um dardo. Besteiro atingido caiu do cavalo com uma expressão de profundo espanto. Fuja, Jaskier! Jaskier alcançou Pégaso e, num salto descontrolado, tentou subir na sela. O salto, porém, foi demasiado descontrolado, pois faltava experiência ao poeta. Não conseguiu segurar o cepilho e caiu no chão do lado oposto do animal. Foi o que lhe salvou a vida, pois a lâmina da espada do cavaleiro que o atacou cortou o ar e silvou nos ouvidos de Pégaso. O capão se assustou, arrancou e esbarrou no cavalo do oponente. Eles não são elfos. Berrou o cavaleiro de elmo com viseira, sacando a espada. Peguem-nos vivos. Vivos? Um dos homens que saltaram da carroça foi cumprir a ordem, mas vacilou. Geralt, que tivera tempo de desembainhar a própria espada, não hesitou nem por um segundo. O entusiasmo dos outros dois diminuía à medida que o sangue caía por cima deles como um chafariz. O bruxo aproveitou o momento e matou mais um. Contudo, os cavaleiros montados já estavam atrás dele. Conseguiu se esquivar das espadas, aparou os golpes, deu uma pirueta e de repente sentiu uma forte dor no joelho direito, o que o fez cair. Não estava ferido. A perna tratada em Broquilon simplesmente, sem nenhum aviso, desobedeceu. O cavaleiro que estava prestes a lançar o machado contra ele gemeu subitamente e cambaleou como se alguém o tivesse empurrado com força. Antes de o homem cair, Geralt distinguiu uma flecha com remiges compridas enfiada até a metade da haste no flanco dele. Jaskier soltou um grito alto, mas o trovão o abafou. O bruxo, agarrado à roda da carroça, viu, na luz do relâmpago, uma jovem de cabelos claros com o arco empinado saindo do bosque de amieiros. Os cavaleiros também a viram. Era impossível que não o tivessem, pois um deles estava sendo arremessado da garupa do cavalo, com a garganta transformada pela flecha numa massa carmim. Os 3 restantes, entre eles o comandante de elmo com viseira, imediatamente avaliaram o perigo e galoparam em direção à arqueira aos gritos, escondendo-se atrás do pescoço de sua montaria. Achavam que, com isso, se protegeriam das flechas, mas estavam equivocados. Maria Barrin, conhecida como Milva, empinou mais o arco. Mirava calmamente com a corda encostada no rosto. O primeiro dos homens gritou e caiu do cavalo. Seu pé ficou preso no estribo, e as ferraduras fixadas nos cascos esmagaram-no. O segundo foi literalmente varrido da sela pela flecha.
O terceiro, o comandante, já bastante perto, ficou em pé nos estribos e ergueu a espada para executar o golpe. Milva nem se mexeu. Olhando sem medo para o atacante, empinou o arco e de uma distância de 5 passos disparou a flecha diretamente em seu rosto, bem ao lado da viseira de aço. A flecha atravessou a cabeça, arremessando o elmo. O cavalo não diminuiu o galope. O cavaleiro, sem o elmo e com grande parte do crânio arrancada, manteve-se sentado na sela por um tempo, depois curvou-se devagarinho e caiu dentro de uma poça de água. O cavalo relinchou e correu. Geralt levantou-se com dificuldade e massageou a perna dolorida, que, no entanto, parecia surpreendentemente hábil, pois ele conseguia ficar em pé e andar. Jaskier estava a seu lado, arrastando-se no chão e tentando se erguer. Para isso, tinha de se livrar do cadáver com a garganta estilhaçada que o esmagava. O rosto do poeta estava pálido, da cor de cal viva. Milva foi se aproximando e no caminho arrancou uma flecha enfiada num dos cadáveres. Obrigado, disse o bruxo. Jaskier, agradeça também. Essa é Maria Barrin. Graças a ela estamos vivos. Milva arrancou a flecha de outro cadáver e olhou para a ponta ensanguentada. Jaskier balbuciou algo ininteligível e curvou-se com cortesia, embora não conseguisse manter o equilíbrio. Logo em seguida, caiu de joelhos e vomitou. Quem é ele? A arqueira limpou a ponta da flecha nas folhas molhadas e enfiou a arma na aljava. É seu amigo, bruxo? Sim, ele se chama Jaskier. É poeta. Poeta. Milva olhou para o trovador, que agora vomitava em seco. Depois, levantou o olhar. Entendo. O que não entendo é porque ele está aqui, vomitando, em vez de compor rimas com tranquilidade. Mas isso não é de minha conta. De certa maneira, é. Você o salvou. E a mim também. Milva enxugou o rosto molhado pela chuva, no qual ainda se via a marca da corda. Embora tivesse empinado o arco várias vezes, havia apenas uma marca. Ela sempre estirava a corda no mesmo lugar. Já estava no bosque de amieiros quando vocês conversavam com o Avecar e disse: não queria que o patife me visse, não havia necessidade. Então os outros chegaram e começou a carnificina. Você conseguiu massacrar alguns. Preciso admitir que sabe manusear uma espada, apesar de ser coxo. Deveria ter ficado em Brokilon tratando da perna. Se piorar, talvez continue mancando pelo resto da vida. Você tem consciência disso? Vou sobreviver. Também. Acho. Foi por isso que o segui para avisá-lo e fazê-lo recuar. Sua expedição não vai dar em nada. A guerra eclodiu no sul. O exército de Nilfgaard está marchando de Drieshot para Bruges. Como você sabe disso? Por exemplo, vendo isto. A jovem fez um gesto largo com a mão, mostrando os cadáveres e os cavalos. São Nilfgaardianos. Você não reparou no sol dos elmos e nos bordados das mantas? Vamos, temos de sair daqui. A qualquer momento podem chegar outros. Esses estavam fazendo uma incursão. Não acho Geralt acenou com a cabeça que tenha sido uma incursão ou vanguarda. Eles vieram por outro motivo. Por qual então? Por curiosidade. Foi por isso. Ele apontou para o caixão de pinheiro, agora escurecido pela chuva, que estava na carroça. Chovia menos e o trovejar havia cessado. A tempestade deslocava-se para o norte. O bruxo pegou a espada largada por entre as folhas e subiu na carroça, xingando baixinho, pois o joelho ainda doía. Ajude-me a abri-lo. O quê? Você quer um morto? Milva interrompeu-se ao ver os furos no caixão. Droga! O Avecar trouxe-o vivo nesse esquife? É algum preso. Geralt levantou a tampa do caixão com uma alavanca. O mascate esperava aqui pelos Nilfgaardianos para entregá-lo a eles. Trocaram a senha e o sinal. Estalos acompanharam a abertura do caixão, que revelou comportar um homem amordaçado, e com as mãos e pernas presas aos lados do esquife com tiras de couro. O bruxo se inclinou, olhou atentamente, de novo com mais atenção ainda, e xingou. Ai! Falou, alongando a sílaba. Que surpresa! Quem diria? Você o conhece? Só de passagem. O bruxo soltou um sorriso horrendo. Milva, largue a faca. Não corte as tiras. Pelo que vejo, é um assunto interno dos Nilfgaardianos. Não deveríamos nos meter nisso. Vamos deixá-lo do jeito que está. Estou ouvindo bem? Perguntou Jaskier atrás deles. Ainda estava pálido, mas a curiosidade prevalecia sobre as outras emoções. Você quer deixar um homem preso na floresta? Suponho que reconheceu nele alguém com quem tem alguma desforra para tirar, mas é um preso, diabos. Foi mantido em cativeiro por pessoas que também nos procuravam e quase nos mataram. É o inimigo de nossos inimigos, emudeceu quando viu o bruxo tirar uma faca de dentro da bota. Milva pigarreou baixinho. Seus olhos azul escuros, até agora semicerrados por causa das gotas de chuva que caíam, de repente se abriram.
Geralto inclinou-se e cortou a tira que prendia o braço esquerdo do preso. Olhe, Jaskier disse, segurando o pulso e levantando a mão solta. Está vendo essa cicatriz em sua mão? Foi Ciri que a fez, na ilha de Thanedd, há um mês. É um Nilfgaardiano. Ele se dirigiu a Thanedd especialmente para sequestrar Ciri, que o cortou em defesa. Não adiantou nada essa defesa e resmungou Milva. Mas algo não está se encaixando. Se ele sequestrou sua Serida ilha e levou-a para Nilfgaard, como acabou preso nesse caixão? Porque o Avekar ia entregá-lo aos Nilfgaardianos. Tire a mordaça, bruxo. Talvez ele nos conte alguma coisa. Eu nem quero ouvi-lo, disse o bruxo com voz baixa. Minha vontade é esfaqueá-lo, vendo-o assim deitado, olhando para mim. Mal consigo me segurar. Se ele abrir a boca, não vou me segurar. Ainda não lhes contei tudo sobre ele. Não fique se segurando, então. A jovem deu de ombros. Se for um canalha, esfaqueio, mas faça-o já, porque o tempo está correndo. Como eu disse, outros Nilfgaardianos estão chegando. Vou pegar meu cavalo. Geralt levantou-se e soltou a mão do preso, que imediatamente arrancou a mordaça da boca e cuspiu-a. No entanto, não falou nada. O bruxo jogou a faca sobre o peito dele. Não sei o que você aprontou para que eles o colocassem nesse esquife. Nilfgaardiano disse, nem quero saber. Deixo-lhe essa faca. Livre-se sozinho. Espere aqui pelos seus ou fuja para a floresta, a escolha é sua. O cativo ficou calado, preso com as tiras de couro. Deitado no caixão, parecia mais indefeso e miserável do que na ilha de Thanedd, onde Geralt vira. Ajoelhado, ferido, trêmulo de medo numa poça de sangue. Parecia também mais jovem. Para o bruxo, não tinha mais que 25 anos. Eu o poupei na ilha e acrescentou. Poupo-o agora também. No entanto, esta é a última vez. No próximo encontro, vou matá-lo sem remorso. Lembre-se disso. Se você, por acaso, der a seus camaradas a ideia de nos seguir, leve esse caixão junto. Vai precisar dele. Vamos, Jaskier. Rápido! Gritou Milva, retornando a galope da trilha que levava para o oeste. Mas não por aqui. Vamos pela floresta, droga! Pela floresta. O que aconteceu? Um grande esquadrão de cavalaria está chegando da direção do Vistasca. São os Nilfgaardianos. Para o que vocês estão olhando? Peguem os cavalos, antes que os Nilfgaardianos nos alcancem. Fazia 1 hora que a batalha no vilarejo começara, e nada indicava que estivesse chegando ao fim. A infantaria que se defendia atrás de muretas, cercas e carroças dispostas em forma de barricada já havia repelido 3 ataques da cavalaria que entrava pelo dique. A largura do dique não permitia que a cavalaria desenvolvesse velocidade para atacar de frente e possibilitava, assim, que a infantaria concentrasse a defesa. Em consequência, levas de cavaleiros estraçalhavam-se continuamente nas barricadas, por trás das quais os desesperados mas irredutíveis lansquenês disparavam uma chuva de dardos e flechas. A cavalaria sob ataque rodopiava como um redemoinho e a defesa rapidamente partia para o contra-ataque com machados, lanças e massas. Os cavaleiros retiravam-se para as lagoas, deixando cadáveres de homens e cavalos, enquanto os soldados a pé escondiam-se atrás da barricada, soltando palavrões sórdidos contra os inimigos. Depois de algum tempo, a cavalaria formava-se novamente e retomava o ataque. E assim continuavam. Por curiosidade, quem está lutando contra quem? Perguntou Jaskier pela enésima vez, com a fala meio embolada, pois tentava amolecer na boca uma fatia de pão duro que Milva lhe dera depois de ele implorar. Estavam sentados na beira do precipício, bem escondidos entre os zimbros. Podiam observar a batalha sem medo de que alguém os visse. Na verdade, tinham de observar. Não havia outra saída. À frente deles, dava-se a batalha. Atrás, as florestas ardiam em chamas. Não é difícil adivinhar e Geralt finalmente decidiu, embora com relutância, responder à pergunta de Jaskier. Os cavaleiros são Nilfgaardianos. E os soldados a pé? Os da infantaria não são Nilfgaardianos. Os homens a cavalo são do regimento regular da cavalaria de Verden, explicou Milva, até então pensativa e suspeitosamente calada. Usam gibão xadrez. E esses que estão no vilarejo são da infantaria pesada de Bruges. Dá para reconhecer pela bandeira. Os lansquenês, entusiasmados com o sucesso consecutivo, haviam levantado sobre a barricada uma bandeira verde com cruz branca. Geralt olhava atentamente, mas não a tinha visto antes, e concluiu que os defensores a levantaram apenas agora. Provavelmente a bandeira extraviara-se no início da batalha. Vamos ficar aqui por muito tempo? Perguntou Jaskier. Que pergunta é essa? Resmungou Milva. Olha ao redor. Para onde você se virar, a merda. Jaskier não precisava olhar ao redor ou virar-se. Todo o horizonte estava esfumaçado.
A fumaça mais espessa subia no norte e no oeste, onde uma das tropas incendiara as florestas. O céu no sul, para onde se dirigiam quando a batalha lhes bloqueara a passagem, estava enegrecido também, e, durante a hora que passaram na colina, a fumaça aparecera no leste. Pois é, bruxo, começou a falar a arqueira, olhando para Geralt. Estou curiosa sobre o que você planeja fazer agora. Atrás de nós estão Nilfgaard e a floresta em chamas, e à frente você mesmo pode enxergar. Quais são seus planos? Meus planos não mudaram. Vou esperar essa batalha acabar e me dirigir para o sul, para o Jaruga. Você deve ter perdido a razão. Milva franziu o senho. Não vê o que está acontecendo, pois dá para perceber nitidamente que não é uma batalha, mas uma guerra. Nilfgaard se juntou a Verden. Logo os soldados atravessarão o Jaruga no sul, e é provável que Bruges e Soden fiquem em chamas. Preciso chegar ao Jaruga. Maravilha! E depois? Vou achar um barco e descer com a correnteza até a foz. Depois pegarei um navio. Diabos, de lá deve haver navios para Nilfgaard? Bufou Milva. Então, seus planos não mudaram, você não é obrigada a me acompanhar. Verdade, não sou. Graças aos deuses, pois não procuro a morte. Não tenho medo dela, mas vou lhe dizer uma coisa, não é preciso se esforçar muito para se deixar morrer. Eu sei, respondeu ele com calma. Tenho experiência. Não estaria indo para lá se não fosse necessário. Mas tenho de ir. Nada vai me deter. Ah, Milva o encarou com censura. Que vozeirão. Como se alguém raspasse o fundo de uma panela velha. Se o imperador Enlir o ouvisse, provavelmente se cagaria de medo. Venham, guardas. Venham. Esquadrões imperiais. Estamos perdidos. O bruxo vem de canoa até Nilfgaard. Logo estará aqui e me tirará a vida e a coroa. Estamos perdidos. Pare, Milva. Você acha o quê? Está na hora de alguém finalmente lhe dizer a verdade na cara. O diabo que me carregue, se já vi alguma vez na vida um homem mais tolo. Vai tirar a garota de Enlir? Aquela que ele escolheu para ser imperatriz? Aquela que ele próprio tirou dos reis? Enlir tem garras fortes, não vai soltá-la facilmente. Os reis não conseguiram entrar em acordo com ele e você acha que vai conseguir? O bruxo não respondeu. Você vai para Nilfgaard, repetiu Milva, movendo a cabeça num gesto de piedade. Lutar contra o imperador, tirar-lhe a noiva. Já pensou no que pode acontecer? Quando chegar lá e encontrar a tal Ciri nas câmaras palacianas, toda ornamentada de ouro e de seda, o que vai lhe dizer? Venha comigo, querida, não precisa do trono imperial. Venha morar comigo em uma cabana, comer cortiça. Na passagem do inverno para a primavera, olhe para você, mendigo coxo. Até a capa e os sapatos, que pertenciam a um elfo morto em Brokilon, lhe foram dados pelas dríades. Sabe o que vai acontecer quando sua garota ouvir? Ela vai cuspir em seus olhos, debochar de você e mandar os guardas o atirarem aos cachorros. Milva, que falava cada vez mais alto, no fim do discurso estava quase gritando. Não só de raiva, mas também porque tinha de se fazer ouvir por cima do intenso barulho. Lá embaixo, dezenas, talvez centenas de gargantas soltaram um brado. Os lancenês de Bruges sofriam outro ataque, agora dos dois lados simultaneamente. Os verdenianos, de túnica azul escura, estavam galopando pelo dique, e do outro lado da lagoa, atacando o flanco da defesa, saiu galopando, vestido de preto, um esquadrão de cavalaria pesada. Nilfgaard, falou Milva rapidamente. Dessa vez a infantaria de Bruges não tinha nenhuma chance. A cavalaria conseguiu ultrapassar a barricada, e num instante, investiu contra os soldados com as espadas. A bandeira com a cruz caiu. Alguns homens da infantaria jogaram a arma no chão e se entregaram, outros tentaram fugir em direção à floresta, quando saiu de lá uma terceira força de ataque, um esquadrão de cavalaria leve, vestido de maneira não uniforme. Soyatael, disse Milva, levantando-se. Agora você entende o que está acontecendo, bruxo? Já percebeu? Nilfgaard, Verden e os esquilos juntos. Guerra, como em Aedir há um mês. É uma pilhagem. Geralt balançou a cabeça. Um saque. Só a cavalaria, nenhum soldado a pé, a infantaria está tomando os fortes e as fortalezas. Você acha que aquela fumaça vem de onde? Dos defumadores? Lá em cima, onde estavam, ouviam-se os horripilantes gritos dos fugitivos vindos da vila, apanhados e massacrados pelos esquilos. Dos telhados dos casebres subiam chamas e fumaça. Depois da chuva matinal, um vento forte secara a palha de que eram feitos, e o fogo se espalhava instantaneamente. Oh, murmurou Milva, o vilarejo será queimado. Mal conseguiram reconstruí-lo depois da guerra anterior. Demoraram 2 anos para erguer as estruturas das casas, e será uma questão de minutos destruí-las novamente. Que arquem com as consequências. Que consequências?
Perguntou Geraldo bruscamente. Milva não respondeu. A fumaça do vilarejo em chamas subiu, atingiu o precipício, fez arder seus olhos e escorrer lágrimas. Ouviam-se gritos dispersos no incêndio. De repente, Jaskier empalideceu. Os cativos foram reunidos e cercados. A mando do cavaleiro de elmo com pluma negra, os cavaleiros começaram a retalhar e apunhalar os indefesos. Os que caíam eram esmagados pelos cavalos. O cerco se fechava. Os gritos que chegavam ao precipício não pareciam mais humanos. E você quer que nós vamos para o sul? Perguntou o poeta, olhando expressivamente para o bruxo. No meio desse fogo, para o lugar de onde vêm esses carniceiros, parece-me Geralt demorou para dar a resposta que não temos escolha. Temos, retrucou Milva. Posso guiá-los pelas florestas para os montes corujeiros de volta para Saint-Tracy, para Brokilon. Pelas florestas em chamas, pelo campo do qual escapamos por pouco, é mais seguro do que o caminho para o sul. No total são 14 milhas até Saint-Tracy, e eu conheço as trilhas. O bruxo olhou para baixo, para o vilarejo sendo consumido pelo fogo. Os Nilfgaardianos acabaram com os cativos, a cavalaria estava formando a coluna de marcha. O bando multicolorido do Soyatael seguiu pelo caminho que levava para o leste. Eu não volto, contestou com insistência. Mas escolte Jaskier para Brokilon. Não, protestou o poeta, embora ainda não tivesse recuperado a cor normal. Vou com você. Milva acenou com a mão, levantou a aljava e o arco, deu um passo em direção aos cavalos e virou-se bruscamente. Droga, resmungou. Há anos vivo salvando os elfos do perigo e não serei capaz. Agora de vê-los morrer, vou escoltá-los até o Jaruga, seus loucos. Mas não pela rota do sul, e sim, pela do leste. Lá as florestas também estão em chamas. Vou guiá-los pelo fogo. Já estou acostumada. Não precisa fazer isso, Milva. Claro que não preciso. Vamos, às celas. Andem, enfim. Não conseguiram avançar muito. Os cavalos tinham dificuldade em passar pelas trilhas na mata fechada, e eles não tinham coragem de usar as estradas de terra batida, pois ao redor ouvia-se o som de cascos de cavalo e tilintar de espadas, comprovando a movimentação de tropas armadas. O anoitecer pegou-os entre os barrancos cheios de arbustos, onde pararam para dormir. Não chovia e o céu estava iluminado pelos incêndios. Acharam um lugar relativamente seco, sentaram-se e cobriram-se com as capas e mantas. Milva foi explorar as redondezas. Quando se afastou, Jaskier não perdeu tempo para matar a curiosidade, contida por muito tempo, a respeito da arqueira de Brokilon. Parece uma corça, murmurou. Geralt, você tem sorte com esse tipo de amizades. É? Alta e graciosa, anda como se estivesse dançando. Tem ancas um tanto estreitas, para meu gosto. Ombros um pouco largos, mas é feminina, bem feminina. Aquelas duas maçãzinhas na frente, ai ai. Só falta a blusinha arrebentar, calha a boca, Jaskier. No caminho continuou a devanear o poeta. Por acaso rocei sua coxa, que parece feita de mármore, eu que o diga. Você não ficou entediado durante esse mês em Brokilon. Milva, de volta da patrulha, ouviu o sussurro teatral e notou os olhares. Está falando de mim, poeta? Mal viro as costas, você não tira os olhos de mim. Por quê, hein? Será que um pássaro cagou nelas? Estamos admirando suas habilidades de arqueira. Jaskier deu um sorriso amarelo. Você teria poucos rivais em um concurso de tiro. Sei. Conte-me mais. Jaskier olhou expressivamente para Geralt, que as melhores arqueiras são as erricanas, dos clãs da estepe. Parece que algumas até tiram o seio esquerdo para que não incomode na hora de empinar o arco. Dizem que os seios atrapalham a corda. Só um poeta poderia inventar algo assim, bufou Milva. Um sujeito desce, senta-se e escreve asneiras, mergulhando a pena num penico, e o povo burro acredita. Você acha que se atira com as tetas? É preciso empinar o arco puxando a corda em direção à cara, em pé, de lado, assim, ó. Nada atrapalha a corda. Essa história de cortar o seio é asneira, invenção de uma cabeça vazia que só pensa em tetas. Muito obrigado por suas palavras cheias de admiração pelos poetas e pela poesia, e pelos ensinamentos acerca da técnica do arqueirismo. O arco é uma boa arma. Sabem de uma coisa? Acho que a arte da guerra se desenvolverá nessa direção. Nas guerras do futuro se lutará à distância. Será descoberta uma arma de tão longo alcance que os adversários poderão se matar sem se ver. Besteira, avaliou Milva. O arco é muito bom, mas a guerra é um embate de dois homens. A distância de uma espada, e o mais forte destroça a cabeça do mais fraco. Sempre foi assim e sempre será. E quando isso acabar, as guerras acabarão também. Por enquanto você viu como se luta naquele vilarejo perto do dique, mas não vale a pena gastar saliva. Vou lá dar uma olhada.
Os cavalos estão relinchando como se um lobo estivesse por perto, parece uma corça. Jaskiera seguiu com o olhar. Bem, voltando ao assunto do vilarejo perto do dique e aquilo que ela lhe disse quando estávamos sentados no precipício. Você não acha que tinha um pouco de razão? Em relação a quê? Em relação a... Ciri gaguejou o poeta levemente. Nossa bela e formidável arqueira parece não entender a relação entre você e Ciri. Acha, pelo que me parece, que você pretende disputar sua mão com o imperador de Nilfgaard, e que é esse o verdadeiro motivo de sua expedição para Nilfgaard. Nisso ela não tem nem um pouco de razão. Em que teria então? Espere, não se exalte, mas admita se não é verdade. Você acolheu Ciri e se considera seu tutor e só. Que ela não é uma garota qualquer, é da realeza, Geralt. O trono, o palácio, a coroa foram-lhe predestinados. Não sei se exatamente os de Nilfgaard, nem se Enlir será o melhor esposo para ela, exatamente. Você não sabe. E você sabe. O bruxo envolveu-se na manta. Obviamente você está chegando a uma conclusão, disse. Mas não se esforce tanto, eu sei que conclusão é essa. Não vale a pena salvar Ciri daquilo a que ela foi predestinada desde o nascimento, porque Ciri, uma vez salva, estará prestes a mandar os guardas nos jogarem das escadas. Então vamos desistir, é isso. Jaskier abriu a boca, mas Geralt não o deixou falar. A garota continuou com uma voz que aos poucos mudava de timbre. Não foi sequestrada por um dragão ou um bruxo mau, nem por piratas que pedem resgate. Não está presa em uma torre, masmorra ou gaiola, não está passando por torturas, tampouco passando fome. Ao contrário, dorme em lençóis de damasco, come com talheres de prata, veste-se de seda e renda, enfeita-se com joias. É só esperar para vê-la ser coroada. Enfim, está feliz. E um bruxo que por azar atravessou seu caminho está determinado a estragar essa felicidade, aniquilá-la, pisá-la com botas furadas que ele herdou de um elfo. É isso. Não foi o que pensei, resmungou Jaskier. Ele não falou isso para você. Milva emergiu da escuridão de repente. Após um momento de hesitação, sentou-se ao lado do bruxo. Isso foi dirigido a mim, pois foram minhas palavras que o feriram. Falei aquilo por raiva, sem querer. Perdoe-me, Geralt. Sei como é meter as garras numa ferida aberta. Não me leve a mal. Nunca mais vou fazê-lo. Você me perdoa? Ou quer que lhe dê um beijo para fazer as pazes? Milva nem esperou pela resposta ou consentimento. Agarrou-o pelo pescoço e beijou-o na bochecha. O bruxo apertou seu braço com firmeza. Chegue mais perto. Tossiu. E você também, Jaskier. Juntos, vamos sentir menos frio. Ficaram em silêncio por um bom tempo. No céu reluzente e iluminado pelas chamas, passavam nuvens que cobriam as estrelas cintilantes. Queria falar algo para vocês, disse Geralt por fim. Mas jurem que não vão rir. Fale. Tive sonhos estranhos. Em Brokilon. No início, pensei que estivesse delirando, que fosse algo de minha cabeça, pois em Tanned levei muitas pancadas no crânio. Mas há algumas noites o mesmo sonho vem me perturbar. Sempre o mesmo sonho. Jaskier e Milva permaneceram calados. Ciri, continuou o bruxo após um momento, não dorme num palácio sob um baldaquino de brocado. Ela cavalga por uma vila empoeirada. Os camponeses apontam os dedos para ela. Chamam-na com um nome que eu não conheço. Os cachorros latem. Não está sozinha, há outros também. Uma garota de cabelos curtos lhe segura a mão. Ciri sorri para ela. Não gosto desse sorriso. Não gosto de sua maquiagem forte. E o que mais me preocupa é que a morte a persegue. E onde ela está? Murmurou Milva, encostando-se nele como um gato. Em Nilfgaard? Não sei, respondeu Geralt com dificuldade. Mas tenho sonhado com isso repetidamente. O problema é que não acredito nesse tipo de sonhos. Não seja bobo. Eu acredito. Não sei, repetiu o bruxo. Mas eu o sinto. Diante dela há chamas e atrás dela a morte. Tenho de me apressar. Na alvorada começou a chover, porém não como no dia anterior, quando, depois da tempestade, despencara um breve aguaceiro forte. O tempo fechou e o céu se cobriu de nuvens cinza-chumbo. Caía agora uma chuva fina, regular e tediosa. Estavam indo para o leste, Milva à frente. Quando Geralt chamou sua atenção dizendo que o Jaruga ficava no sul, a arqueira deu-lhe uma bronca, lembrando-lhe de que quem os guiava era ela e de que sabia o que estava fazendo. O bruxo não falou mais nada. O que importava é que enfim estavam andando. O rumo não fazia grande diferença. Cavalgavam em silêncio, molhados com frio, encolhidos nas celas. Mantinham-se nas trilhas da floresta, percorriam veredas, cortavam estradas de terra batida. Escondiam-se na mata quando ouviam o retumbar de cascos de cavalo, indicando a passagem da cavalaria. Passavam longe dos brados e do tumulto das batalhas.
Cruzavam vilarejos devorados pelas chamas, junto aos destroços de casas esfumaçadas e ainda em brasa. Transitavam por povoados dos quais restavam somente quadrados pretos de terra queimada e um forte odor dos escombros molhados pela chuva. Espantavam bandos de corvos que se alimentavam dos cadáveres. Passavam por grupos de camponeses que fugiam dos horrores da guerra, entorpecidos e recurvados sob o peso das trouxas, que reagiam às perguntas apenas levantando um olhar temeroso, incompreensível, vazio por toda a desgraça e pavor testemunhados. Dirigiam-se para o leste por entre o fogo e a fumaça, o chuvisco e a neblina, e diante de seus olhos estendia-se um tapete tecido com cenas de guerra. Havia a cena de uma grua com uma corda negra projetando-se entre as ruínas de um vilarejo queimado. Dela pendia um cadáver nu, de cabeça para baixo. O sangue da virilha e da barriga massacradas caíra no peito e no rosto e cobrira os cabelos, transformando-os em estalactites. Nas costas, via-se a runa de Arg, gravada com uma faca. Angivari, disse Milva, afastando os cabelos molhados da nuca. Os esquilos estiveram aqui. O que significa Angivari? Delator. Havia a cena de um cavalo, um tordilho selado com um chairel preto. O animal dava passos inseguros na beirada do campo de batalha, desviando dos corpos empilhados e dos pedaços de lanças fincados no solo. Relinchando baixinho e de maneira comovente carregava atrás de si as vísceras de uma barriga que fora estripada. Não conseguiram matá-lo, pois, além do cavalo, havia homens perambulando por ali, pilhando os cadáveres. Havia a cena de uma jovem deitada de braços e pernas abertos, perto de uma fazenda queimada, nua, ensanguentada, os olhos vidrados voltados para o céu. Dizem que a guerra é coisa de homens, rosnou Milva, mas nem das mulheres tem piedade, pois precisam satisfazer suas necessidades. Heróis filhos da puta. Você tem razão, só que não vai conseguir mudar isso. Já mudei. Fugi de casa. Não queria varrer e esfregar o chão. Nem esperar que chegassem, queimassem a casa, me jogassem no chão e... Não terminou, apressou o cavalo. Havia a cena de uma serraria. Jaskier logo vomitou tudo o que comera naquele dia, uma fatia de pão duro e metade de uma sardinha seca. Ali, os Nilfgaardianos, ou talvez os Soyatael, dissecaram alguns prisioneiros. Não foi possível nem mesmo estimar o número de vítimas, pois, para tal, haviam usado não apenas flechas, espadas e lanças, mas também o equipamento encontrado na serraria, machados, cortechéis e serrotes. Havia outras cenas, mas Geralt, Jaskier e Milva já não se lembravam delas. Tiraram-nas da memória. Ficaram indiferentes. Durante os 2 dias seguintes, não avançaram mais do que 20 milhas. Ainda chovia. A terra, ressecada depois da estiagem do verão, não conseguia absorver a água da chuva, por isso as trilhas na floresta ficaram lamacentas, escorregadias. A neblina e a bruma não permitiam distinguir a fumaça produzida pelos incêndios, mas o cheiro de queimado indicava que os exércitos ainda estavam por perto e continuavam incendiando tudo que pegava fogo. Não viram fugitivos. Estavam sozinhos nas florestas. Pelo menos era o que pensavam. Geralt foi o primeiro a ouvir o relincho de um cavalo atrás deles. Virou ploca sem demonstrar nenhuma emoção. Jaskier abriu a boca, porém Milva ordenou com um gesto que ficasse calado e tirou o arco da aljava presa à sela. O cavaleiro que o seguia emergiu da mata. Viu que estavam esperando por ele e deteve o cavalo, um garanhão castanho. Ficaram assim, parados, em silêncio, interrompido apenas pelo barulho da chuva. Eu o proibi de nos seguir e falou o bruxo finalmente. O Nilfgaardiano, visto por Jaskier pela última vez no caixão, fixou o olhar na crina molhada. O poeta mal conseguia reconhecê-lo, pois usava cota de malha, couraça e capa. Certamente tiradas de um dos soldados mortos na carroça do Avecar. No entanto, guardava na memória o rosto jovem, que não havia mudado desde a aventura ocorrida na faia, embora agora o cobrisse uma barba rala. Eu o proibi, repetiu o bruxo. Você me proibiu, admitiu o jovem. Falava sem o sotaque nilfgaardiano. Mas eu preciso fazê-lo. Geralt desceu do cavalo, passou as rédeas ao poeta e sacou a espada. Desça, disse com calma. Pelo visto, você já se equipou com um pedaço de ferro. Muito bem. Não fazia sentido matá-lo quando estava indefeso. Agora é outra coisa. Desça. Não vou lutar com você. Não quero. É o que eu acho. Assim como todos os seus conterrâneos, você prefere outro tipo de luta, como aquela na serraria. Você deve ter passado por lá enquanto nos seguia. Desça, eu disse. Sou Cair Mavrdeyffrryn a Epsialash. Não pedi que. Você se apresenta-se. Ordenei que descesse. Não vou descer. Não quero lutar com você. Milva. O bruxo acenou com a cabeça.
Faça-me um favor, mate o cavalo dele não. O Nilfgaardiano levantou o braço antes que Milva empinasse o arco. Não, por favor, estou descendo. Melhor assim. Agora, garoto, saque sua espada. O jovem cruzou os braços sobre o peito. Mate-me se quiser. Se preferir, mande essa elfa me matar com uma flecha. Não vou lutar com você. Sou Cair Mavrdyffryn, o filho de Sealash. Eu quero me juntar a vocês. Acho que não ouvi bem. Repita. Quero me juntar a vocês. Você está à procura da menina. Quero ajudá-lo. Preciso ajudá-lo. Ele está louco. Geralt virou-se para Milva e Jaskier. Enlouqueceu. Estamos falando com um louco. Combinaria com a companhia, murmurou Milva. Combinaria perfeitamente. Pense na proposta dele, Geralt falou Jaskier com ironia. Afinal de contas, é um nobre. Nilfgaardiano. Talvez com sua ajuda seja mais fácil chegar a... Fique quieto, interrompeu-o. Bruxo ferozmente. Vamos, saque sua espada, Nilfgaardiano. Não vou lutar. Não sou Nilfgaardiano. Sou de Vicovaro e chamo-me. Não me interessa como você se chama. Saque sua arma. Não. Bruxo. Milva inclinou-se na cela e cuspiu no chão. O tempo passa e a chuva está ficando cada vez mais intensa. O Nilfgaardiano não quer lutar, e você, embora esteja fazendo cara de mal, não vai matá-lo a sangue frio. Vamos ficar parados aqui até a morte? Vou cravar uma flecha no cavalo dele e aí poderemos prosseguir para nosso destino. Não vai conseguir nos alcançar a pé. Cair, o filho de Sealash, galgou até o garanhão castanho, subiu na cela e recuou a galope, apressando o corcel aos gritos. O bruxo ficou olhando para ele por um momento, depois montou Ploca em silêncio e sem olhar para trás. Estou ficando velho, resmungou, passado algum tempo, quando Ploca alcançou o cavalo negro de Milva. Começo a ter escrúpulos. Pois é, isso acontece. Com os velhos. A arqueira olhou para ele com compaixão. Chá de pulmonária ajuda, mas enquanto coloque uma almofadinha na cela. Escrúpulos, esclareceu Jaskier com seriedade, não são o mesmo que hemorroidas, Milva. Você está confundindo os termos. E quem é que tem a capacidade de entender esse seu papo de sábio? Vocês só falam, só sabem fazer isso. Vamos adiante. Milva perguntou o bruxo pouco depois, protegendo o rosto da chuva, que o esmagava a galope. Você mataria o cavalo dele? Não, admitiu ela com relutância. O cavalo não deve nada a ninguém. E esse Nilfgaardiano? Por que está nos seguindo? Por que diz que precisa fazê-lo? Se eu soubesse. Ainda chovia quando, de repente, a floresta acabou e entraram numa estrada de terra batida que se estendia do sul para o norte por entre as colinas ou ao contrário, dependendo do ponto de vista. Não ficaram surpresos com o que viram ali. Já o tinham visto. Carroças viradas e despedaçadas, cadáveres de cavalos, embrulhos, sacos e cestos jogados no chão. E figuras esfarrapadas, congeladas em poses estranhas, que até havia pouco eram pessoas vivas. Aproximaram-se sem medo, pois era visível que a carnificina tivera lugar não nesse dia, mas no anterior, ou mesmo antes. Aprenderam a reconhecer esse tipo de coisas, ou talvez o sentissem com o instinto animalesco despertado e aguçado nos últimos dias. Aprenderam também a penetrar os campos de batalha, porque às vezes, raras vezes, conseguiam achar um pouco de comida ou um saco de forragem. Pararam ao lado da última carroça da coluna derrotada, largada no fosso de ponta cabeça, e apoiada no casquilho da roda destroçada. Debaixo da carroça havia uma mulher gorda com o pescoço virado numa posição não natural. O colarinho de sua capa curta estava manchado de gotejos de sangue borrados pela chuva, escorridos da orelha mutilada, da qual alguém arrancara o brinco. Na lona que cobria a carroça havia um letreiro, Vera Loevenhaupt e filhos. Mas os filhos não estavam por perto. Não são camponeses. Milva mordeu os lábios. São comerciantes. Estavam vindo do sul, de Dillingen em direção a Bruges. Foram pegos aqui. As coisas não estão indo bem, bruxo. Eu tinha pensado em virar aqui para o sul, mas agora já não sei o que fazer. Dillingen e toda Bruges já estão inevitavelmente nas mãos dos Nilfgaardianos. Não conseguiremos chegar ao Jaruga por este caminho. Precisamos continuar em direção ao leste por Turlough. Ali há florestas e áreas afastadas, por ali o exército não passará. Não vou continuar mais para o leste, protestou Geralt. Preciso chegar ao Jaruga. Vai chegar, respondeu Milva com calma surpreendente, mas por um caminho mais seguro. Se você se dirigir daqui para o sul, dará de frente com os Nilfgaardianos. Não ganhará nada com isso. Ganharei tempo, rosnou ele. Indo para o leste, continuarei perdendo. Já falei para vocês que não posso, silêncio, e disse. Jaskier do nada, virando o cavalo. Fiquem quietos por um momento. O que houve?
estou ouvindo alguém cantando. O bruxo balançou a cabeça. A arqueira suspirou. Você está delirando, poeta. Silêncio. Fiquem calados. Alguém está cantando, tenho certeza. Não estão ouvindo? Geralt tirou o capuz. Milva também ficou atenta. Após um momento, olhou para o bruxo e, calada, acenou com a cabeça. O ouvido musical não enganara o trovador. Aquilo que parecia impossível virou verdade. Estava chuviscando. Ficaram parados no meio da floresta, num caminho cheio de cadáveres, e, de longe, ouvia-se um canto. Alguém estava chegando do sul, cantando com alegria e ânimo. Milva puxou as rédeas do cavalo, pronta para a fuga, mas o bruxo a deteve com um gesto. Estava curioso, porque o canto que ouviam não era o de um exército marchando, rítmico, assustador, retumbante e polifônico, tampouco o da cavalaria, basofeador. O canto que chegava a seus ouvidos não provocava medo. Ao contrário, a chuva pingava nas folhas, rumorejando. Começaram a distinguir as palavras da canção com mais nitidez, uma canção alegre, que naquela paisagem de guerra e morte parecia algo estranho, absolutamente fora de lugar. Olhem, na beira da floresta um lobão anda dançando. Com um sorriso largo balança a bola saltitando. Que motivo de alegria essa besta da floresta tem? Não pode se casar para poder dançar tão bem. Ua, urrua. Jaskier riu no mesmo instante, tirou o alaúde de debaixo de sua capa molhada, e, ignorando os sibilos articulados por Geralt e Milva, tangeu as cordas e entoou. Olhem, vai pela mata ribeirinha um lobinho arrastando os pezinhos, de cabeça baixada, borla enroscada, lágrimas nos olhinhos. Que motivo de tristeza essa besta da floresta tem? Pois ontem noivou ou casou e de sua dama virou refém. Ua, replicou uma polifonia de vozes bem perto. Uma gargalhada ressoou, alguém assobiou usando os dedos, produzindo um som pungente e agudo, e logo depois surgiu, na curva da estrada, um grupo estranho, embora pitoresco, andando em fila indiana e esparramando a lama com a batida rítmica das botas pesadas. Anões, reparou Milva com voz baixa, mas não são Soyatael, não tem barba trançada. Eram 6 de capas curtas com capuz que emanavam inúmeras tonalidades de cinza e marrom, do tipo que os anões costumavam usar nos dias de chuva. Geralt sabia que tais capas tinham a vantagem de ser absolutamente impermeáveis, graças a vários anos de impregnação com alcatrão de faia, poeira das estradas e restos de comida gordurosa. Essa vestimenta prática passava do pai para o filho mais velho, por isso apenas os anões adultos dispunham dela. Os anões atingiam a idade adulta quando sua barba chegava até a cintura, o que acontecia normalmente por volta dos 55 anos. Nenhum dos anões que se aproximavam parecia mais novo que isso, embora tampouco parecesse mais velho. Há humanos com eles, murmurou Milva para Geralt, apontando com um movimento da cabeça para lhe mostrar o séquito que surgia da floresta atrás dos 6 anões. De certo são fugitivos, pois estão sobrecarregados de trouxas. Os anões também estão levando coisas, observou Jaskier. Realmente, todos eles carregavam objetos, cujo peso faria um humano ou um cavalo tombar em pouco tempo. Além de sacos e bolsas comuns, Geralt viu baús fechados a cadeado, panelas de cobre. E algo que parecia uma pequena cômoda. Um deles tinha nas costas a roda de uma carroça. O líder não carregava nada. Trazia no cinto um pequeno machado, nas costas uma espada embainhada envolta em pele de cabra e no ombro um papagaio verde, encharcado, com as penas arrepiadas. Foi esse anão quem os cumprimentou. Como vão? Bradou, parando no meio da estrada e pondo os braços na cintura. Nos tempos de hoje é melhor encontrar um lobo na floresta do que um humano. Mas caso o encontre, é melhor acertá-lo com uma seta lançada de uma besta do que com uma palavra meiga. No entanto, quem com canto cumprimenta e com música se apresenta pode ser considerado um bom homem. Ou, perdoe-me a senhorita, uma boa mulher. Boas-vindas. Sou Zoltan Shivai. Sou Geralt, apresentou-se o bruxo depois de um momento de hesitação. Aquele que cantou é Jaskier. E esta aqui é Milva. Porra! Grazinou o papagaio. Cale-se. Rosnou Zoltan Shivai para a ave. Perdoe-me. Esse pássaro ultramarino, embora muito inteligente, é mal educado. Comprei esse palhaço por 10 thalers. Chama-se Marechal de Campo Duda. E aqui está o resto de minha companhia. Murro Bruis, Jason Varda, Caleb Stratton, Figis Merluzo e Percival Sutentembash. Percival Sutentembash não era anão. Em vez de uma barba emaranhada, sob seu capuz sobressaía um nariz longo e pontudo, revelando, sem sombra de dúvida, que pertencia à antiga e nobre raça dos gnomos.
E aqueles Zoltan Shivai apontou para um grupo próximo, parado e concentrado são fugitivos de Kerno. Como podem ver, são apenas mulheres com filhos. Havia mais integrantes, mas Nilfgaard os atacou há 3 dias, matou-os e dispersou. Nós os encontramos nas florestas e agora seguimos juntos. Vão contudo permitiu-se comentar o bruxo cantando pela estrada. Não acho, o anão confiou a barba que uma marcha fúnebre seria uma solução melhor. A partir de Dillingen íamos caminhando pelas florestas em silêncio e às escondidas. Quando os exércitos passaram, pegamos a estrada para recuperar o tempo e interrompeu-se, olhando para o campo de batalha. Já nos acostumamos a esse tipo de imagem, se disse, apontando para os cadáveres. Desde Dillingen e o Jaruga, nas estradas só a morte. Vocês estavam com eles. Aqui? Não. Nilfgaard massacrou os comerciantes. Não foi Nilfgaard. O anão balançou-a cabeça negativamente, olhando sem emoção para os mortos. Foram os Soyatael. Um exército regular não se dá ao trabalho de tirar as flechas dos cadáveres. Uma com boa ponta custa meia coroa. Pois é, resmungou Milva. Vocês vão para onde? Para o sul, respondeu Geralt na hora. Não recomendo. Zoltan Shivai novamente balançou a cabeça. Lá está um inferno, só há fogo e extermínio. Dillingen com certeza já foi conquistada. Forças cada vez maiores dos negros estão atravessando o Jaruga e logo dominarão todo o vale na margem direita. Como vocês podem ver, também estão avançando à nossa frente, no norte, para tomar a cidade de Bruges. A única direção razoável de fuga é o leste. Milva olhou para o bruxo de maneira significativa, mas ele se absteve de fazer qualquer comentário. Nós estamos indo justamente para o leste, continuou Zoltan Shivai. A única possibilidade é esconder-se atrás da frente de batalha, pois daqui a pouco o exército de Temeria vai se movimentar a partir do leste, do rio Ina. Queremos ir pelas trilhas da floresta até as colinas de Turloug, depois pela estrada antiga até Soden e de lá até o rio Shotla, que deságua no Ina. Se quiserem, podemos ir juntos. Se não se incomodarem com a baixa velocidade, é claro. Vocês têm cavalos e em nosso caso são os fugitivos que estão diminuindo o passo. No entanto, falou Milva, focando o olhar no anão, vocês não se incomodam muito com isso. Um anão, mesmo carregando peso, pode caminhar 30 milhas por dia, o mesmo tanto que um homem cavalgando. Eu conheço a estrada antiga. Sem os fugitivos vocês chegariam ao Shotla em 3 dias. São mulheres com crianças. Zoltan Shivai empinou a barba e a barriga para a frente. Não vamos deixá-las à própria sorte. Vocês aconselhariam outra coisa? Não respondeu o bruxo. Não aconselharíamos. Então fico feliz em sabê-lo. Isso significa que a primeira impressão foi certa. Que tal continuarmos juntos? Geralt olhou para Milva. A arqueira acenou afirmativamente com a cabeça. Tudo bem. Zoltan Shivai notou o gesto. Vamos embora então, antes que alguém nos ataque aqui na estrada. Mas primeiro, Yazon Munro, deem uma olhada nas carroças. Se acharem algo útil, peguem-no rapidinho. Figis, verifique se nossa roda encaixa naquela carrocinha. Seria ideal para nós. Encaixa, gritou o anão que carregava a roda após um momento, como se fosse a roda dela mesma. Está vendo, imbecil? Você estranhou quando ontem o mandei pegar a roda. Ajudeu, Caleb. Em pouco tempo conseguiram tirar do fosso a carroça da falecida Vera Loevenhaupt, esvaziá-la de todos os elementos desnecessários, instalar a nova roda, arrancar a lona que a cobria e arrastá-la para a estrada. Toda a tralha foi logo colocada nela. Depois de pensar um pouco, Zoltan Shivai mandou que as crianças subissem na carroça também. A ordem foi executada com hesitação. Geralt percebeu que as fugitivas estavam zangadas com os anões e procuravam ficar afastadas. Jaskier observava com desgosto indisfarçado 2 anões que provavam peças de roupa tiradas dos cadáveres. Os restantes remexiam as outras carroças, mas não acharam nada que fosse útil. Zoltan Shivai assobiou com os dedos anunciando que estava na hora de encerrar o saque, e lançou um olhar de entendedor para Ploca, Pégaso e o cavalo negro de Milva. Ginetes afirmou, franzindo o nariz com desaprovação, ou seja, servem para nada. Figis, Caleb, vão até a barra de tração. Vamos nos revezando. Avaante. Geralt tinha certeza de que os anões iam largar a carroça assim que ela atolasse nas trilhas lamacentas, mas estava enganado. Os anões eram fortes como bois, e os caminhos na floresta que levavam para o leste revelaram ter uma espessa cobertura de grama. A chuva não parava. Milva estava sombria e de mau humor. Quando abria a boca, era só para expressar a convicção de que logo os cascos dos cavalos iam rachar de tão moles que estavam. Por causa da umidade. A reação de Zoltan Shivai era lamber os lábios,
olhar para os cascos e se dizer mestre em preparar carne de cavalo, o que deixava Milva furiosa. Mantinham uma formação fixa, em cujo centro vinha a carroça, puxada pelos anões, que se revezavam na tarefa. Zoltan marchava à frente. Jaskier ia ao lado dele, montado em Pégaso, implicando com o papagaio. Geralto e Milva cavalgavam atrás da carroça. Na parte posterior, as 6 mulheres de Querno arrastavam-se, fechando o séquito. Percival Sutentembash, o gnomo de nariz comprido, era normalmente quem guiava. Embora fosse mais baixo e menos forte do que os anões, mostrava-se tão resistente quanto eles e muito mais ágil. Durante a marcha, punha-se a correr, metia-se entre os arbustos e desaparecia para, de repente, reaparecer, e, com gestos nervosos, à semelhança de um macaco, dar sinais de que tudo estava em ordem e a companhia podia seguir adiante. Quando voltava, às vezes, descrevia rapidamente os obstáculos no caminho, mas sempre trazia para as 4 crianças. Sentadas na carroça um punhado de amoras, nozes e uns rizomas estranhos, embora, pelo visto, saborosos. Seguindo a passo muito lento, demoraram 3 dias para marchar pelas veredas. Não encontraram nenhum exército, não viram fumaça, nem o céu iluminado pelos incêndios. Entretanto, não estavam sozinhos. Percival, o explorador, relatava a presença de grupos de fugitivos que se escondiam na floresta. Passaram rapidamente por alguns deles, porém a expressão dos camponeses armados de forcados e estacas não os encorajava a fazer contato. Alguém propôs tentar negociar e deixar as mulheres de Querno com um dos grupos de fugitivos, mas Zoltan contestou a ideia, e Milva o apoiou. As mulheres também não demonstravam iniciativa para largar a companhia, o que era um tanto estranho, pois dirigiam-se aos anões com uma visível relutância cheia de medo e reserva, quase não falavam, e em cada parada se afastavam. Geralto justificava o comportamento delas com a tragédia pela qual acabaram de passar, mas suspeitava de que o modo descontraído dos anões também podia ser a razão da relutância. Zoltan e sua companhia falavam palavrões muito chulos e os usavam com a mesma frequência que o papagaio marechal de Campo Duda, embora seu repertório fosse mais vasto. Cantavam canções de sacanagem, acompanhados pelo animado Jaskier. Cuspiam, assoavam o nariz às catarradas e soltavam peidos, o que era motivo de risadas, piadas e competições. Faziam as necessidades fisiológicas no mato apenas em casos extremos, de resto não se afastavam muito. Isso deixou Milva tão enraivecida que repreendeu Zoltan quando mijou nas cinzas da fogueira ainda não apagada, sem se preocupar com a plateia. Nem um pouco envergonhado com a bronca, Zoltan declarou que só seres falsos, pérfidos e denunciadores tinham o costume de se esconder para fazer esse tipo de coisas, e que era isso que os desmascarava. No entanto, a arqueira não ficou impressionada com uma explicação tão eloquente. Os anões foram bombardeados com um vasto leque de palavrões e sérias ameaças, o que, pelo visto, funcionou, pois todos obedeceram e começaram a fazer as necessidades no mato. Contudo, para não serem taxados de denunciadores pérfidos, iam acompanhados. Jaskier estava mudado na presença da nova companhia. O poeta havia se tornado camarada dos anões, especialmente depois de saber que alguns ouviram falar dele, e até conheciam seus versos e baladas. Jaskier não desgrudava da companhia de Zoltan. Usava um casaco acolchoado, que adquirira bajulando os anões, e um extravagante gorro de pele de Marta no lugar de seu desgastado chapéu com pena. Colocara um cinturão largo com taxas de latão e enfiara nele uma faca pontiaguda que lhe deram de presente. Normalmente, quando tentava se abaixar, ela lhe espetava a virilha. Por sorte, perdeu a faca assassina e não ganhou outra em compensação. Caminhavam por entre florestas espessas que cobriam as encostas das colinas de Turloug. Pareciam desabitadas, não havia vestígios de animais, que provavelmente debandaram assustados pelos exércitos e fugitivos. Não havia como caçar, mas, por um tempo não ficaram ameaçados de fome, pois os anões carregavam bastante comida. Quando, porém, ela acabou e isso aconteceu depressa, já que havia muitas bocas para alimentar e Jason Varda e Munro Bruis desapareceram ao anoitecer, levando consigo uns sacos vazios. Ao voltarem de manhã, carregavam 2 sacos, ambos cheios. Em um deles havia forragem para os cavalos, no outro, grãos, farinha, carne seca, uma barra quase inteira de queijo, e até um cilandiço, uma guloseima feita de tripa de porco recheada com vísceras, amarrada na forma de um folhe de forja e então defumada. Geraldo suspeitava de onde vinham as conquistas. Não comentou na hora, preferiu esperar por um momento mais propício. Quando estava a sós com Zoltan, perguntou-lhe com boa educação se não via nada de errado em roubar outros fugitivos, também famintos, lutando pela sobrevivência.
O anão respondeu com seriedade que, obviamente, tinha vergonha disso, mas era o jeito dele e minha grande falha explicou é uma bondade descontrolada. Eu simplesmente preciso fazer o bem, embora seja um anão sensato e saiba que é impossível ser bondoso com todos. Se eu tentasse ser bondoso com todos, com o mundo todo e todos os seres que o habitam, seria uma gota de água potável num oceano salgado. Em outras palavras, seria um esforço em vão. Decidi então praticar uma bondade palpável, concreta, que não seja desperdiçada. Sou bom para mim mesmo e para os mais próximos. Geralt não fez mais perguntas. Numa das paradas, Geralt e Milva conversaram mais com Zoltan Chivay, o altruísta incorrigível e convicto. Estava bem informado sobre o decorrer das manobras militares, ou pelo menos passava essa impressão. O ataque. Contou silenciando toda hora o marechal de campo Duda, que grazinava palavrões partiu de Drieshot e começou de madrugada no 7º dia de Lamas. O exército de Nilfgaard contava com o apoio do exército aliado de Verden, pois, como devem saber, Verden é um protetorado imperial. Avançaram rapidamente, queimando todos os vilarejos depois de Drieshot e derrotando o exército de Bruges que estava posicionado nas fortalezas militares. A fortaleza em Dillingen foi atacada pela infantaria negra de Nilfgaard, que atravessou o Jaruga no ponto menos esperado. Vocês acreditam que em meio-dia construíram uma ponte em cima de barcos? Pode-se acreditar em tudo, resmungou Milva. Vocês estavam em Dillingen quando tudo começou? Nas redondezas, respondeu o anão evasivamente. Quando recebemos as notícias sobre o ataque, já estávamos nos dirigindo para a cidade de Bruges. Havia tumulto na estrada, por causa da grande quantidade de fugitivos, uns correndo do sul para o norte, outros ao contrário. O caminho estava obstruído por isso ficamos parados. Nilfgaard, como vimos depois, estava tanto atrás de nós como à nossa frente. Aqueles que saíram de Drieshot tiveram de se separar. Acho que um grande esquadrão de cavalaria foi para o nordeste, exatamente em direção à cidade de Bruges. Então os negros estão ao norte de Turlough. Pelo visto, estamos no meio, entre dois destacamentos. No vazio. No meio, admitiu o anão, mas não no vazio. Nos flancos dos esquadrões imperiais vão os esquilos, voluntários de Verden e grupos isolados que são até piores que os Nilfgaardianos. Foram eles que queimaram Caerno e quase nos pegaram antes de conseguirmos entrar na floresta. Não podemos sair da mata e precisamos ficar atentos. Chegaremos à estrada antiga e de lá seguiremos o curso do rio Shotla até o Ina, onde já encontraremos o exército temeriano. Os soldados do rei Foltesteltel provavelmente já se recuperaram do baque e conseguiram rebater os Nilfgaardianos. Tomara, disse Milva, olhando para o bruxo. O problema é que precisamos resolver assuntos importantes e urgentes no sul. Pensamos em seguir para lá a partir de Turlough rumo ao Jaruga. Não sei que assuntos são esses. Para fazer vocês se apressarem tanto, Zoltan os encarou com desconfiança, mas devem mesmo ser importantes e urgentes para que arrisquem a própria vida. Interrompeu-se e esperou, só que ninguém se apressou para dar explicações. O anão coçou o traseiro, pigarreou, cuspiu. Não ficaria surpreso, falou enfim, se Nilfgaard tivesse tomado as duas margens do Jaruga, até a foz do Ina. Vocês precisam chegar até que ponto do Jaruga? A nenhum ponto específico, decidiu responder Geralt. O que importa é chegar ao rio. Quero pegar um barco para ir até a foz. Zoltan olhou para ele e começou a rir, porém ficou calado quando percebeu que o bruxo não estava brincando. Preciso admitir, e disse após um momento, que sonham com caminhos difíceis. Mas deixem essas fantasias. Todo o sul de Bruges está em chamas. Até vocês chegarem ao Jaruga, vão ser empalados ou agrilhoados e levados à força para Nilfgaard. E se por algum milagre conseguirem chegar ao rio, não terão nenhuma chance de ir até a foz de barco. Já mencionei aquela ponte construída sobre barcos que liga Sintra com a margem de Bruges. Sei que essa ponte é vigiada noite e dia. Nada vai conseguir passar pelo rio nesse ponto, talvez um salmão. Seus assuntos importantes e urgentes precisam perder a importância e a urgência. Há coisas impossíveis de ultrapassar. Eu vejo assim. A expressão no rosto de Milva e seu olhar revelavam claramente que concordava com o anão. Geralt não fez nenhum comentário. Estava passando mal. O osso do antebraço esquerdo e o joelho direito haviam sido tomados por uma dor cega e persistente que se tornava cada vez mais forte por causa do esforço e da umidade onipresente. Assombravam-no também sentimentos pungentes, deprimentes e muito desagradáveis, sentimentos alheios que jamais experimentara e com os quais não sabia lidar. Eram a impotência e a resignação. 2 dias mais tarde, a chuva parou e o sol reapareceu.
A bruma e a neblina dissiparam-se rapidamente, aliviando a floresta e deixando-a respirar. Os pássaros entoaram seu canto às pressas após o silêncio forçado pela chuva. Zoltan ficou mais alegre e ordenou uma parada mais longa, prometendo que depois acelerariam o passo e chegariam à estrada antiga no máximo em um dia. As mulheres de Kerno enfeitaram todos os galhos das redondezas com suas vestes pretas e cinza. Usando apenas as roupas de baixo, esconderam-se envergonhadas na mata e prepararam a comida. As crianças nuas brincavam, perturbando, de modos bastante elaborados, a majestosa paz da floresta úmida. Jaskier dormia, aliviando o cansaço. Milva sumira. Os anões descansavam de maneira ativa. Figis Merluzo e Munro Bruis foram catar cogumelos. Zoltan, Jason Varda, Caleb Stratton e Percival Sutentembash sentaram-se perto da carroça e entretinham-se com seu jogo de cartas preferido, o Gven, ao qual dedicavam todo o tempo livre, como durante as tardes chuvosas anteriores. Às vezes o bruxo sentava-se com eles e torcia, e assim o fez agora. Ainda não conseguia entender as complicadas regras desse jogo típico dos anões, mas ficava impressionado com o trabalho excepcional das cartas, com a alta qualidade dos desenhos. Em comparação com as cartas usadas pelos humanos, as dos anões eram verdadeiras obras-primas de poligrafia. Mais uma vez Geralt constatava que a tecnologia desse povo barbudo era bastante avançada, e não apenas nas áreas de mineração, siderurgia e metalurgia. As habilidades dos anões na área do carteado só não haviam conseguido monopolizar o mercado porque as cartas eram menos populares do que os dados entre os humanos, que, além do mais, não se importavam com questões estéticas. Os aficionados de carteado, gente que o bruxo teve a oportunidade de observar inúmeras vezes, usavam sempre cartas amassadas tão sujas que antes de colocá-las na mesa era necessário desgrudá-las cuidadosamente dos dedos. As figuras eram desenhadas de maneira tão desleixada que só se podia diferenciar a dama do valete porque este montava um cavalo, que, aliás, parecia mais uma doninha coxa. As figuras nas cartas dos anões não apresentavam tais erros. O rei com sua coroa era verdadeiramente real, a dama mostrava-se bela e formosa, e o valete, armado com alabarda, tinha um bigode arrogante. Na língua dos anões, essas figuras chamavam-se Raval, Vaina e Balé, mas Zoltan e sua companhia usavam no jogo a língua comum e os nomes humanos. O sol esquentava, a floresta exalava vapores, Geralt torcia. A regra fundamental desse jogo lembrava um leilão no mercado de cavalos, tanto em intensidade como no timbre da voz dos participantes. A dupla que oferecia o preço mais alto tentava conquistar o maior número de cartas, e a outra dupla procurava interferir de todas as maneiras possíveis. O jogo transcorria de forma brusca e barulhenta. Todos os jogadores mantinham um pau grosso a seu lado, que raras vezes cumpria sua função, mas com frequência era usado para ameaçar o adversário. É assim que você joga, idiota? Como você é burro? Por que apostou nas espadas em vez de nas copas? Fui eu por acaso que brinquei apostando nas copas. Ah, queria pegar esse pau e dar uma porrada em sua cabeça. Tinha 4 espadas e um valete. Precisava escolher a melhor opção. Aqui, ó, 4 espadas. Só se você contou seu próprio pau enquanto segurava as cartas no colo. Pense um pouco, Stratton, porque aqui não é universidade. Aqui jogamos cartas. Até um burro conseguiu bater o prefeito com os trunfos na mão. Distribua as cartas, Varda. Um bolo de paus. Uma cagadinha de ouros. O rei que jogou com os ouros cagou no comedouro. Par de espadas. Gven? Não durma, Caleb. Foi um par com Gven. O que você vai apostar? Um cocuzão de ouros. Aumento. Ah, e aí? Ninguém vai apostar. Estão com medo, filhotes? Comece, Varda. Percival, se você piscar para ele mais uma vez, vou lhe dar uma porrada. Nesse seu olho que você não vai conseguir mexê-lo até o inverno. Valete. Dama. Passe-o. Valete nela. Dama sem vergonha. Eu bato e, tenho copas ainda, escondidas para a hora H. Valete. 2 vezes 10. Trunfo nelas. Quem não usa o trunfo vai ter de tomar ouros. Zoltan. Peguei você. Vocês viram esse gnomo de merda? Vou pegar esse pau. Antes que ele fizesse uso do pau, um grito horripilante cortou a floresta. Geralt foi o primeiro a se levantar e correr em socorro, mas logo xingou, porque uma dor aguda lhe atravessou o joelho. Atrás dele estava Zoltan Shivai, que conseguiu pegar na carroça sua espada embainhada envolta em pele de cabra. Percival Chutembenbash e os outros anões o seguiam, armados com paus, e bem no finalzinho se arrastava Jaskier, acordado pelo grito. Figis e Murro surgiram dos lados da mata, largaram as cestas com
Cogumelos seguraram as crianças em fuga e as afastaram. Milva também apareceu do nada, e enquanto corria, tirou uma flecha da aljava e apontou para o bruxo o lugar de onde vinha o grito, mas sem necessidade, pois Geralt já ouvira, vira e sabia do que se tratava. Quem gritava era uma criança, uma menina sardenta de tranças que devia ter por volta de 9 anos. Estava parada, feito uma pedra, à distância de alguns passos diante de uma pilha de troncos putrefatos. Geralt saltou num instante e pegou-a pelo braço, interrompendo o grito descontrolado enquanto observava, pelo canto dos olhos, a movimentação entre os troncos. Recuou rapidamente, esbarrando em Zoltan e seus anões. Milva, que também notara a movimentação entre os troncos, empinou o arco. Não atire, sibilou o bruxo. Tire a criança daqui, rápido. E vocês vão para trás com calma. Não façam movimentos bruscos. De início, parecia-lhes que um dos troncos decompostos empilhados se mexia, como se quisesse descer e procurar uma sombra entre as árvores. Foi só depois de olhar bem que conseguiram ver elementos atípicos para um tronco, sobretudo 4 pares de patas finas articuladas que saíam de uma carapaça fissurada, manchada e dividida em segmentos. Com calma repetiu Geralt baixinho. Não o provoquem. Não deixem se enganar por sua imobilidade aparente. Ele não é agressivo, mas sabe se movimentar bruscamente. Se ele se sentir ameaçado, pode atacar, e não há antídoto para seu veneno. A criatura subiu no tronco sem pressa. Ficou olhando para os humanos e anões, mexendo lentamente os olhos localizados em 2 pedúnculos. Quase não se movia, apenas limpava a ponta das patas, uma por uma, levantando-as e beliscando-as com os imponentes e afiados pedipalpos. Foi um grito tão estrondoso, afirmou Zoltan sem emoção ao lado do bruxo, que parecia algo realmente assustador, como um cavaleiro de um destacamento verdeniano ou um promotor de justiça. E isso aí é apenas um grande artrópode. É preciso reconhecer que a natureza pode tomar formas interessantes. Já não pode, respondeu Geralt. Esse bicho sentado aí é um polifemo, uma criatura do caos, um relicto pós-conjunção das esferas, se você sabe do que estou falando. Claro que sei, o anão mirou seus olhos, embora não seja um bruxo especialista no caos e nesse tipo de criaturas. Estou muito curioso para ver o que o bruxo vai fazer com esse relicto pós-conjunção. Ou, expressando-me com mais exatidão, estou curioso para ver como o bruxo vai fazê-lo. Vai usar sua espada ou prefere meu cial? Bela arma. Geralt deu uma olhada na espada que Zoltan sacara da bainha de laca envolta em pele de cabra, mas não vou precisar dela. Interessante, disse Zoltan. Devemos então ficar olhando um para o outro? Esperar até que o relicto se sinta ameaçado? Ou talvez recuar e chamar os Nilfgaardianos para nos socorrer? O que você propõe, matador de monstros? Pegue na carroça uma concha e a tampa do caldeirão e traga-as para cá. O quê? Não discuta com um profissional, Zoltan, aconselhou Jaskier. Percival Sutentembas correu até a carroça e num instante trouxe os objetos solicitados. O bruxo piscou o olho para a companhia, e logo em seguida, começou a bater a concha na tampa do caldeirão. Chega! Chega! Gritou Zoltan Shiva e após um momento, tapando os ouvidos com as mãos. Você vai estragar a concha, caralho. O artrópode fugiu. Já fugiu, droga. E como ele fugiu? Percival ficou impressionado. Até levantou poeira. Está úmido. Mas que poeira levantou, hein? O polifemo explicou Geralt friamente, devolvendo os utensílios culinários. Tem a audição muito sensível e delicada. Não tem ouvidos, mas ele ouve, digamos, por inteiro. Particularmente não suporta os sons metálicos. Fica com dor, até no cu, interrompeu o Zoltan. Eu sei porque também fiquei dolorido quando você começou a bater a concha na tampa. Se esse monstro tem a audição mais aguçada do que eu, então fico com pena dele. Mas será que ele não vai voltar e trazer seus amigos? Não acho que haja no mundo muitos de seus amigos. E ele? Certamente não vai voltar para estes lados. Não há o que temer. Não vou discutir sobre monstros. O anão fechou a cara, mas com certeza deu para ouvir seu concerto de bateria até nas ilhas de Celilege, e estou convencido de que alguns aficionados de música já estão vindo para cá. Seria melhor que não nos encontrassem aqui. Desmontem o acampamento, rapazes. E, mulheres, vistam-se e contem as crianças. Vamos embora já. Quando pararam para pernoitar, Geralt decidiu esclarecer as dúvidas. Dessa vez, Zoltan Shiva não estava jogando Gwen, então podiam se afastar para um lugar mais isolado e ter uma conversa de homem para homem. Foi diretamente ao assunto. Diga, como você sabia que eu era bruxo? O anão olhou para ele e deu um sorriso astuto. Poderia me gabar diante de você de minha perspicácia. Poderia dizer que percebi como seus olhos mudam ao anoitecer e à luz do sol.
Poderia também comprovar que sou um anão experiente e ouvira falar de Geralt de Rivia inúmeras vezes. Mas a verdade é mais banal. Não me olhe com hostilidade. Você é discreto, porém seu amigo bardo canta e fala demais, a boca dele nunca fica fechada. Foi assim que soube de seu ofício. Geralt se conteve para fazer outra pergunta, e fez bem. Então prosseguiu Zoltan Jaskier contou tudo. Deve ter sentido que damos valor à sinceridade, e não lhe foi difícil perceber nossa atitude amigável perante vocês, pois não escondemos nossas atitudes. Mas indo direto ao ponto, sei por que você tem tanta pressa em chegar ao sul, sei como são importantes e urgentes os assuntos que o levam até lá. Sei quem você planeja procurar, e não apenas das fofocas espalhadas pelo poeta. Antes da guerra, eu morava em Sintra e ouvira falar da criança surpresa e do bruxo de cabelos brancos, a quem ela fora predestinada. Geralt novamente não fez nenhum comentário. O resto continuou: o anão é questão de observação. Embora seja um bruxo com dever de exterminar monstros, você não matou aquele ser nojento. Como ele não causou nenhum mal à sua surpresa, você desistiu de usar a espada, e apenas o espantou batendo na tampa. É que agora você não é bruxo, mas um cavaleiro nobre que vai em socorro de sua virgem capturada e oprimida. O bruxo mais uma vez nada disse. Zoltan então acrescentou: você continua encravando o olhar em mim, continua farejando traição, desassossegado, pensando em como o segredo revelado pode ser usado contra você. Não se aflija, chegaremos juntos ao Ina, ajudando-nos e apoiando-nos. Tanto você como nós temos o mesmo objetivo: sobreviver e seguir em frente para persistir em nossa nobre missão ou para viver normalmente, mas de tal maneira que não sintamos vergonha na hora de morrer. Você acha que mudou e que o mundo mudou. No entanto, o mundo continua o mesmo que antes. E você também é o mesmo que antes. Não se aflija, não se desconcertando pelo fato de Geralt permanecer calado. Zoltan retomou o monólogo. Esqueça a ideia de se separar e continuar a viagem para o sul sozinho por Bruges e Soden rumo ao Jaruga. Você precisa procurar outro caminho para Nilfgaard. Se quiser, eu o conselho, não me aconselhe. Geralt massageou o joelho que estava doendo havia alguns dias. Não me aconselhe, Zoltan. Foi atrás de Jaskier que torcia pelos anões em seu jogo de cartas. Pegou o poeta pela manga e entrou com ele na mata. Jaskier logo percebeu do que se tratava, bastou olhar apenas uma vez para a expressão do bruxo. Falastrão, disse Geralt, baixinho. Linguarudo. Fofoqueiro. Eu deveria prender essa sua língua com uma placa de freio ou lhe enfiar uma embocadura, seu imbecil. O trovador ficou calado, embora com ar de soberba. Quando se espalhou a notícia de que comecei a andar com você, continuou o bruxo, algumas pessoas sensatas estranharam essa amizade. Ficaram espantadas com o fato de eu deixar você viajar comigo. Elas me aconselharam que o saqueasse, estrangulasse, jogasse numa cova e a cobrisse com mato e folhagem seca. Realmente me arrependo de não tê-las escutado. É um segredo tão grande quem você é e o que planeja. Jaskier levantou a voz. Precisamos disfarçar e nos esconder de todos? Esses anões são nossa companhia. Eu não tenho companhia, resmungou Geralt. Não tenho. E não quero ter. Não preciso dela, entendeu? Claro que ele entendeu, disse Milva atrás dele, e eu também entendi. Você não precisa de ninguém, bruxo. Você o demonstra com frequência. Eu não estou envolvido numa guerra pessoal. Geralt voltou-se bruscamente. Não preciso de uma companhia de anões porque não vou até Nilfgaard para salvar o mundo ou abalar o império do mal, disse, dando as costas para os dois. Vou até Ciri, por isso posso ir sozinho. Perdoe-me se isso soar arrogante, mas o resto não me importa. E agora se afastem, me deixem sozinho. Quando, após um momento, virou-se, viu que apenas Jaskier fora embora. Sonhei de novo e falou rapidamente. Milva, estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Ela precisa de mim. Ela precisa de ajuda. Conte-me, pediu ela, baixinho. Ponha para fora, por pior que seja, ponha para fora. O sonho não era assustador. Ela dançava, numa taberna esfumaçada. E estava feliz, porra. A música tocava, alguém gritava. Toda a espelunca estremecia de gritos, alguém tocava rabeca. E ela dançava, dançava, batia o pé no chão. E sobre o telhado dessa maldita espelunca, no frio ar noturno, dançava a morte. Milva, Maria, ela precisa de mim. Milva olhou para o lado. Ela não é a única, sussurrou, para que ele não a ouvisse. Na parada seguinte, o bruxo se interessou pelo cial, a espada de Zoltan que ele já vira durante a aventura com o Polifemo. O anão retirou a pele de cabra com rapidez e sacou a arma da bainha de laca. A espada mide aproximadamente 40 polegadas e pesava menos que 30.
e 5 onças. Misteriosos sinais rúnicos cobriam quase toda a extensão da lâmina, que era azulada e bem afiada. Com um pouco de experiência, podia ser usada para fazer a barba. A empunhadura, de 12 polegadas e coberta de tiras de pele de lagartixa entrelaçadas, tinha, no lugar do pomo, um castão cilíndrico. A guarda era pequena e elaborada de maneira intrincada. Um belo objeto. Geralt girou o cial num movimento brusco e sibilante e executou um golpe rápido da esquerda para a direita. Realmente é um belo pedaço de ferro. Ah, bufou Percival Suttentembach. Um pedaço de ferro. É melhor você olhar melhor, porque daqui a pouco vai chamá-lo de um pedaço de raiz forte. Já tive uma espada melhor. Não duvido, Zoltan deu de ombros, porque certamente foi confeccionada em uma de nossas forjas. Vocês, bruxos, sabem manusear as espadas, mas não as produzem. Esse tipo de armas é feito só em nossas terras, em Marracão, aos pés do Monte Carbon. Os anões forjam o aço, acrescentou Percival, e dobram as lâminas. Mas somos nós, os gnomos, que as limamos e afiamos em oficinas próprias usando nossa tecnologia, da mesma forma que antigamente produzíamos nossos GWYHYRS, as melhores espadas do mundo. A espada que agora uso, Geralt sacou a da bainha, é de Brokilon, das catacumbas em Craagan. Ganhei a das Dríades. É uma arma de primeira qualidade, e olhem que não foi feita nem pelos anões, nem pelos gnomos. A lâmina é trabalho dos elfos, tem por volta de 100 ou até 200 anos. Ele não tem a menor ideia sobre espadas, gritou o gnomo, pegando a espada e passando os dedos nela. O acabamento é élfico, realmente, assim como a empunhadura, a guarda e o pomo. O banho ácido, a confecção dos adornos e a gravura também foram feitos pelos elfos, mas a lâmina foi forjada e afiada em Marracão. E é verdade que tem alguns séculos, dá para ver pela qualidade inferior do aço e pelo modelamento primitivo. Compare só com o cial de Zoltan. Vê a diferença? Vejo, sim. Tenho a impressão de que o acabamento de minha espada não é menos bem feito. O gnomo resfolegou e acenou com a mão. Zoltan soltou um sorriso arrogante. A lâmina, explicou em tom de mestre, tem de cortar e não dar impressão. Além disso, não é pela impressão que a avaliamos. O problema é que sua espada é uma liga de aço e ferro, e meu cial tem a lâmina forjada de uma liga enobrecida com grafite e bórax, uma tecnologia nova. Percival não se conteve, pois ficou animado com o assunto, que era de seu interesse. A construção e a composição da lâmina, várias camadas moles dobradas com aço duro. Calma, interrompeu o anão. Você não vai transformá-lo num metalúrgico, não o aborreça com detalhes. Eu vou explicar de um jeito menos complicado. O bom aço duro com magnetita é difícil de afiar. Sabe por quê? Porque é duro. Quando não se dispõe de tecnologia, como nós antigamente e vocês até hoje, e quando se quer ter uma espada afiada, o que se faz é envolver a base dura da lâmina em aço mole, menos resistente para ser moldado, e formar o gume. Foi com essa tecnologia simples que sua espada de Brokilon foi forjada. As lâminas modernas são feitas de maneira oposta. A base é mole e o gume duro. O processo é mais duradouro e, como já disse, requer tecnologia avançada. Mas o resultado é uma lâmina capaz de cortar um fular de cambraia. Seu cial é capaz de fazer isso? Não. O anão sorriu. Armas desse tipo, tão afiadas, são pouquíssimas e é raro alguma delas sair de Marracão. Mas posso garantir que a carapaça fissurada daquela criatura não resistiria ao cial. Você conseguiria cortá-la em pedaços e nem ficaria cansado. A conversa sobre espadas e metalurgia ainda se estendeu por algum tempo. Geralt ouvia atentamente, compartilhava conhecimentos, aprendia, perguntava por uma coisa ou outra, observava e experimentava usar o cial de Zoltan. Não sabia que no dia seguinte teria de juntar a teoria à prática. O primeiro sinal avistado por Percival Suttentembach, posicionado na vanguarda, de que havia humanos morando nas redondezas, foi uma pilha de lenha ordenada, cuidadosamente entre cascas e gravetos perto da estrada. Zoltan parou o séquito e mandou o gnomo investigar. Percival desapareceu e depois de meia hora voltou correndo, excitado, baforando e gesticulando de longe. Alcançou-os, mas, em vez de fazer o relatório, apertou o longo nariz com os dedos e assou-o com toda a força, produzindo um som parecido com o de um corno pastoril. Não espante os animais, resmungou Zoltan Shivai. E fale, o que temos à nossa frente? Um povoado. O gnomo respirou com dificuldade, limpando os dedos na capa cheia de bolsos. Na clareira há 3 casebres, um celeiro, algumas palhoças. Um cão anda pelo quintal e a chaminé está fumegando. Estão preparando comida, mingau de aveia e leite. Então você entrou na cozinha? Jaskier riu.
Olhou o que havia nas panelas. Como sabe que era mingau? O gnomo lançou para ele um olhar presunçoso e Zoltan bufou com raiva. Não o ofenda, poeta. Ele é capaz de farejar comida à distância de 1 milha. Se ele diz que é mingau de aveia, então é droga, não estou gostando disso. E por quê? Eu gosto de mingau. Comeria com muito gosto. Zoltan está certo, disse Milva. E você, Jaskier, fique quieto, porque não se trata de poesia. Se o mingau é de aveia com leite, há uma vaca lá. E o camponês, quando vê fumaça, pega a vaca e vai para a mata. Por que se não foi? É melhor adentrarmos a floresta e nos afastar. Isso não me cheira bem. Calma, calma, resmungou o anão. Teremos tempo de fugir. Será que a guerra acabou e o exército temeriano avançou? Que informações nos chegam aqui, nesta floresta? Talvez a grande batalha já tenha ocorrido, talvez Nilfgaard já tenha recuado, talvez a linha de frente tenha ficado atrás de nós, talvez os camponeses e as vacas já estejam voltando para casa. É preciso verificar e investigar. Figis, Munro, fiquem aqui e mantenham os olhos abertos. Nós vamos fazer um reconhecimento. Se descobrirmos que estamos seguros, vou imitar a voz de um gavião. Voz de um gavião? Munro Bru escofiou a barba com nervosismo. Zoltan, você não tem a mínima ideia de como imitar pássaros. Bem, se você ouvir uma voz estranha que não se assemelhará a nada, serei eu. Guie-nos, Percival. Geralt vai conosco? Vamos todos. Jaskier desceu do cavalo. Se for uma armadilha, estaremos mais seguros num grupo grande. Deixe o marechal de campo com vocês. Zoltan tirou o papagaio do ombro e entregou-o a Figis Merluzo. De repente seria capaz de gritar os palavrões e estaríamos fodidos. Vamos! Percival os conduziu até a beira da floresta, por entre os sabugueiros. Na frente dos arbustos o terreno descia levemente, e lá estava a lenha empilhada. Mais adiante estendia-se a clareira. Colocaram a cabeça para fora dos sabugueiros, espreitando com cuidado. Como dissera o gnomo, na clareira havia 3 casebres, um celeiro e algumas palhoças. No quintal brilhava uma enorme poça de estrume, em volta das casas e do pequeno retângulo da horta. Descuidada estendia-se uma cerca baixa, parcialmente quebrada, atrás da qual corria um cão cinza. Da chaminé de um dos casebres saía fumaça, que se esvaecia sobre o telhado desabado. Realmente, sussurrou Zoltan, aspirando, essa fumaça está cheirando bem, ainda mais pelo fato de o nariz ter se acostumado ao fedor dos campos de batalha. Não vejo cavalos, nem guardas. Isso é bom sinal, porque pessoalmente não excluía a possibilidade de a casa estar ocupada por malandros. Pelo visto, o negócio é seguro. Vou até lá, declarou Milva. Não protestou o anão. Você se parece demais com um esquilo. Se virem você, podem ficar assustados, e as pessoas tomadas pelo medo são imprevisíveis. Yason e Caleb vão até lá. Quanto a você, mantenha o arco empinado, para cobri-lo se necessário. Percival, volte à companhia. Aguardem e estejam prontos caso seja preciso dar o sinal de recuar. Yason Varda e Caleb Stratton saíram da mata com cuidado. Foram até os casebres. Andavam devagar, olhando com atenção para os lados. O cão os farejou logo. Latiu descontroladamente, dando voltas pelo quintal, e não reagiu aos assobios amigáveis e às tentativas de chamá-lo. A porta do casebre abriu. Milva empinou o arco e estirou a corda num movimento natural, e logo a soltou. Uma moça gorda, de baixa estatura e com tranças longas apareceu no batente. Gritou algo e gesticulou. Yason Varda vociferou uma resposta e abriu as mãos, confuso. A jovem continuou a gritar. Os que estavam na mata ouviam a gritaria, mas não eram capazes de distinguir as palavras. Contudo, Yason e Caleb devem tê-las entendido e ficado impressionados. Os 2 anões, como por um comando, viraram as costas ao mesmo tempo e correram de volta para os sabugueiros. Milva empinou o arco novamente e procurou mirar o alvo com a ponta da flecha. Diabos! Zoltan tossiu. O que está acontecendo? De que eles estão correndo? Milva, calha a boca, sibilou a arqueira, apontando a flecha de um casebre a outro, de uma palhoça a outra. No entanto, não conseguia achar nenhum alvo. A moça com tranças desapareceu no casebre, fechando a porta atrás de si. Os anões corriam feito loucos, como se todos os demônios do caos estivessem em seus calcanhares. Yason gritou algo, talvez um xingamento. De repente Jaskier ficou pálido. Ele está gritando. Nossa! Que Zoltan cortou a frase porque Yason e Caleb já estavam chegando, vermelhos de tanto esforço. O que houve? Falem. Doença, respondeu Caleb, ofegante. Varíola, vocês tocaram em algo? Zoltan chiva e deu um passo brusco para trás, quase esbarrando em Jaskier. Vocês tocaram em algo no quintal? Não?
O cachorro não deixou que nos aproximássemos, então, que esse filho da mãe seja louvado. Zoltan levantou os olhos para o céu. Que os deuses lhe deem uma vida longa e um monte de ossos maior que o Monte Carbon. Aquela moça gorda tinha pústulas? Não, ela não está doente. Os infectados estão no último casebre, é sua gente. E disse que muitos já morreram. Ai, ai, Zoltan, o vento estava soprando em nossa direção. Chega de lamentações, disse Milva, abaixando o arco. Se vocês não tocaram nos infectados, não vão ficar doentes, não se preocupem. Logicamente, se essa informação sobre a varíola for verdadeira, a moça talvez tenha querido espantar vocês. Não, Yason negou, ainda tremendo. Atrás da casa havia uma vala, com cadáveres. A moça não tem força para enterrar os mortos, por isso joga os corpos dentro da vala. Pois é, Zoltan deu uma fungada. Aí está seu mingau, Jaskier. Mas eu perdi a vontade de comê-lo. Vamos embora, rápido. O cão solto no quintal começou a latir. Escondam-se, sibilou o bruxo, ajoelhando-se. Do outro lado da clareira apareceu um grupo de homens assobiando e cavalgando-a. Galope por entre as árvores. Cercaram as casas e depois entraram no quintal. Os cavaleiros estavam armados, mas não usavam cores distintivas homogêneas. Ao contrário, suas roupas eram multicoloridas e davam a impressão de desleixadas, como se tivessem sido vestidas ao acaso. São 13, contou Percival Sutentembash num instante. Quem são? Não são Nilfgaardianos, nem fazem parte de nenhum exército regular, avaliou Zoltan. Tampouco Soyatael. Acho que são voluntários. Um grupo independente. Ou saqueadores. Os homens gritavam, rondando o quintal. O cão foi golpeado com a haste de uma lança e fugiu. A moça com tranças apareceu na porta e gritou, mas dessa vez a advertência não teve impacto ou não foi levada a sério. Um dos homens galopou até ela e pegou-a por uma das tranças, tirou-a da soleira e arrastou-a pela poça. Os outros desceram dos cavalos, ajudaram-no, arrastaram a jovem até a ponta do quintal, rasgaram-lhe a roupa e a jogaram numa pilha de palha em decomposição. A moça se debatia com força, mas não tinha chances de se livrar. Apenas um dos saqueadores não se juntou à diversão, ficou vigiando os cavalos amarrados à cerca. A jovem soltou um grito longo, pungente, depois um curto, doloroso. E então não a ouviram mais. Guerreiros! Milva levantou-se. Heróis do caralho! Não tem medo de varíola. Yason Varda balançou a cabeça. Medo, balbuciou Jaskier, é algo humano. Neles não restou nada de humano. Apenas as tripas, falou Milva com voz rouca, posicionando uma flecha na corda do arco que eu já vou furar. Filhos da puta! 13, frisou Zoltan Shivai. E tem cavalos. Se você pegar um ou dois, os demais vão nos cercar. Além disso, pode ser um ataque. Não sabemos que força pode estar na retaguarda. Então você quer que eu fique olhando com calma? Não. Geralt ajeitou a espada nas costas e a faixa nos cabelos. Estou farto de observar e não agir, mas eles não devem se dispersar. Vê aquele que está segurando os cavalos? Quando eu chegar lá, derrube-o da sela. Se conseguir, acerte mais um, porém só quando eu chegar lá. Vão ficar 11. A arqueira virou-se. Eu sei contar. E ainda ficamos com a varíola, resmungou Zoltan Shivai. Se você for para lá, vai trazer a doença. Vá para o inferno, bruxo. Você está expondo-nos ao perigo por causa. Droga, não é essa a garota que você está procurando. Calhe a boca, Zoltan. Voltem à carroça, escondam-se na floresta. Vou com você, declarou Milva com voz rouca. Não, dê-me cobertura de longe, assim sua ajuda será mais eficiente. E eu? Perguntou Jaskier. O que tenho de fazer? O de sempre, nada. Você enlouqueceu, rosnou Zoltan. Sozinho contra um bando. O que tem na cabeça? Quer se fazer de herói, salvador de virgens? Calhe a boca. Vá para o inferno. Espere, deixe sua espada. São muitos, então é melhor não precisar repetir os cortes. Leve meu cial, assim você poderá cortar apenas uma vez. O bruxo aceitou a arma do anão sem hesitar e sem proferir uma palavra. Mais uma vez indicou a Milva o saqueador que estava vigiando os cavalos. Depois pulou os arbustos e seguiu em direção aos casebres a passo rápido. Fazia sol e os gafanhotos pipocavam sob seus pés. Aquele que vigiava os cavalos viu o bruxo e pegou a lança presa à sela. Tinha longos cabelos desgrenhados que caíam por cima de uma cota de malha esburacada, remendada com um arame enferrujado. Usava sapatos com fivelas reluzentes, pelo visto novos, recém-roubados. Quando o vigia gritou, outro saqueador saiu por trás da cerca. Usava um cinto com espada no pescoço e acabava de ajeitar a calça. Geralt já estava bem perto.
Escutou, vindo da pilha de palha, o riso gorgolejante dos que se entretinham com a moça. Respirava fundo, e a cada inspiração aumentava nele o desejo de matar. Podia se acalmar, mas não queria. Desejava ter um pouquinho de prazer. Quem é você? Pare! Gritou de cabelos longos, balançando a lança na mão. O que quer aqui? Estou farto de olhar. O quê? O nome. Ciri lhe diz alguma coisa? Eu li. O saqueador não conseguiu falar mais nada. Uma flecha com empenagem cinza atingiu-o no meio do peito e arremessou-o da cela. Antes que ele caísse no chão, Geralto ouviu o silvo de mais uma flecha. O outro saqueador foi atingido na parte inferior da barriga, entre os dedos que fechavam a braguilha. Uivou feito um animal, curvou-se e caiu de costas sobre a cerca, quebrando e derrubando as tábuas de madeira. O bruxo já estava entre os outros antes que eles conseguissem perceber o que acontecia e pegarem armas. A espada feita pelos anões sibilou e brilhou, e no silvo do aço leve como pluma e afiado como navalha havia um desejo louco de sangue. Os corpos cortados não resistiam a ela. Geralt não tinha tempo de limpar o sangue que salpicava seu rosto. Mesmo que os saqueadores pensassem em lutar, a visão dos corpos que caíam no chão e do sangue que jorrava feito um chafariz fez com que desistissem. Um deles estava com as calças abaixadas na altura dos joelhos e nem teve tempo de levantá-las. Foi atingido na artéria do pescoço e caiu de costas no chão, balançando o órgão sexual insaciado de maneira esquisita. Outro, garoto ainda, cobriu o rosto com as mãos e o cial cortou as duas na altura dos pulsos. Os demais fugiram, espalhando-se por todos os lados. O bruxo perseguia-os, maldizendo a dor que novamente latejava no joelho. Nutria a esperança de que a perna não desobedecesse. Conseguiu empurrar mais dois contra a cerca. Eles tentaram se defender com as espadas, mas paralisados pelo medo, faziam-no com pouco vigor. O sangue das artérias cortadas pela espada anã novamente cobriu o rosto do bruxo. Os outros aproveitaram o momento e montaram os cavalos para fugir. Um deles caiu imediatamente, atingido por uma flecha, contorcendo-se e debatendo-se feito um peixe jogado fora da rede. Dois fincaram as esporas nos animais e lançaram-se a galope, mas apenas um conseguiu escapar, pois Zoltan Shivai apareceu, de repente, no campo de batalha. O anão girou seu machadinho e arremessou-o, acertando um dos fugitivos no meio das costas. O saqueador soltou um bramido, caiu da sela e rolou no chão. O último pousou a cabeça na nuca do cavalo, saltou a vala cheia de cadáveres e partiu a todo galope em direção à floresta. Milva! Gritaram o bruxo e o anão simultaneamente. A arqueira já estava correndo em sua direção, quando parou e ficou imóvel com as pernas abertas. Abaixou o arco e começou a levantá-lo aos poucos. Não a ouviram soltar a corda. Milva também não mudou de posição, nem tremeu. Viram a flecha só depois de ela inclinar no vértice da parábola de sua trajetória e começar a cair. O cavaleiro se soltou da sela, mas não caiu no chão. A haste empenada estava encravada em seu ombro. Endireitou-se, e aos gritos, fincou as esporas no cavalo para apressar o galope. Que parábola! Zoltan Shivai deu um gemido de admiração. Que disparo! Disparo de merda! O bruxo enxugou o sangue do rosto. O filho da puta fugiu e vai voltar com seus camaradas. Ela acertou. De uma distância de cerca de 200 passos, podia ter alvejado o cavalo. O cavalo não tem culpa de nada, bufou Milva com raiva. Aproximando-se deles, cuspiu, olhando o cavaleiro fugir para dentro da floresta. Eu não acertei o vagabundo porque estava ofegante. Vá, monstro, fuja com minha flecha, que ela lhe traga muito azar. Ouviram um cavalo relinchar na floresta e logo depois um grito horripilante de um homem sendo assassinado. Ah! Zoltan olhou para a arqueira com admiração. Não conseguiu se afastar muito. Suas flechas funcionam bem. Veneno? Ou feitiço? Mesmo que ele tivesse contraído varíola, não ficaria doente tão depressa. Não fui eu. Milva lançou um olhar significativo para o bruxo. Nem a varíola. Mas eu acho que sei quem foi. Eu também. O anão mordiscou o bigode e deu um sorriso astuto. Notei que vocês olhavam para trás toda hora. Sei que alguém está nos seguindo secretamente num cavalo castanho. Não sei quem é, mas se vocês não se incomodam, bem, não é de meu interesse, especialmente quando se tira proveito de uma retaguarda assim. Milva olhou enfaticamente para o bruxo. Você tem certeza de que esse cair é seu inimigo? O bruxo não respondeu. Devolveu a espada para Zoltan. Obrigado. Corta bem. Em boas mãos. O anão sorriu. Ouvi falar de bruxos, mas matar 8 homens em menos de 2 minutos, não tenho motivo para me gabar. Não sabiam se defender. A moça de trança se pôs de cócoras, depois se levantou, vacilou,
e, com as mãos trêmulas, tentou, sem resultado, ajeitar os trapos da roupa rasgada. O bruxo ficou surpreso ao ver que não se assemelhava nem um pouco, absolutamente em nada, a Ciri, mas um momento antes teria jurado que podia ser sua irmã gêmea. A jovem passou a mão no rosto num gesto desajeitado, e, cambaleando, dirigiu-se ao casebre sem desviar da poça. Ei, espere, gritou Milva. Psiu, precisa de ajuda? Ei? A moça nem olhou em sua direção. Tropeçou na soleira da porta, quase caiu, mas conseguiu se apoiar no batente. Depois se trancou dentro. A gratidão dos humanos não tem limites, falou o anão. Milva virou-se com ímpeto, seu rosto estava petrificado. Ela teria de agradecer pelo quê? Pois é, acrescentou o bruxo. Pelo quê? Pelos cavalos dos saqueadores. Zoltan não abaixou os olhos. Vai abatê-los para ter carne, não vai precisar abater as vacas. Pelo visto, está imune à varíola e agora não corre o risco de passar fome. Vai sobreviver. Só daqui a alguns dias, quando retomar o raciocínio, é que ela vai entender que conseguiu escapar a torturas mais demoradas e às chamas das casas graças a você. Vamos embora antes que o ar contagiado nos atinja. E você, bruxo, está indo para onde? Para receber votos de agradecimento? Para pegar os sapatos, disse Geralt friamente, inclinando-se por cima do saqueador de cabelos longos e olhos esbugalhados apontados para o céu. Parece que vão caber certinho em mim. Durante os dias seguintes comeram carne de cavalo. Os sapatos com fivelas reluzentes eram bastante confortáveis. O nilfgaardiano chamado Cair ainda o seguia em seu garanhão castanho, porém o bruxo não olhava para trás. Finalmente conseguiu desvendar os segredos do Gwen e até jogou com os anões, mas perdeu. Não falavam do acontecido na clareira da floresta. Não valia a pena.